minhas pessoas maravilhosas! Bem-vindos a mais um Offcast. O episódio de hoje está incrível. Temos um convidado incrível que vocês vão adorar saber um pouco mais dos bastidores da vida dele. Eu sou Luana Castro. E eu sou Camila Fleury. E vamos para mais um Offcast. Vou começar apresentando para vocês os nossos patrocinadores, né? Nossos parceiros que abraçaram o Offcast com tudo. Somos muito gratos a eles. Primeiro, Empório Mineirinho. Gente, é o melhor dos produtos de Minas, vocês vão encontrar aqui, em Goiânia, no Empório Mineirinho. Eles têm queijos, melhores doces. Se você vai receber uma pessoa na sua casa que é uma tábua de frios, eles têm também. Então, assim, são os melhores produtos que vocês vão encontrar lá. Pode ligar, fazer seu pedido ou ir até a loja que vocês vão gostar bastante. Tá mais que aprovado, né, Lu? Tá aprovadíssimo. Temos também a Casa da Manicure, que eu sou fã desse espaço. Se você é profissional da área, os melhores preços, todos os itens, desde a montagem do seu salão até as melhores marcas de esmalte, todos os itens mesmo para o seu negócio aqui em Goiânia, e eles fazem entrega. Então, serviço impecável também. E temos a Clínica Supreme, sem ela não viveríamos, que é o Dr. Arthur, que é nutrólogo, e a doutora Maria Lígia, que é dermato. Então, super certificado e nós comprovamos. Então, resultado incrível. Pode ir lá que você vai ter um atendimento de qualidade com profissionais de excelência. E vamos para mais um Offcast. Estou muito animada com o nosso convidado de hoje. Temos aqui hoje, pessoal, para apresentar a vocês Augusto Freire, ele que é o babado do cabelo das famosas. Gente, vocês querem saber de bastidores? Vocês vão no salão. Esse é o momento. Prazer ter você aqui hoje. Prazer, obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou Augusto, gente. Sou cabeleireiro, tenho uma loja de cosméticos também. E ao longo do tempo fui transformado em influenciador digital pelos seguidores. E tô aqui. Arraso. Maravilha. Então vamos começar, né, conhecendo um pouco da sua história. Como que você começou no mundo aí dos cabelos, dos salões? Como que você veio para Goiânia? Conta tudo pra gente. Então, na verdade, não foi um projeto, né? Não foi preparado nada disso. Eu sou do interior, uma cidade bem pequenininha no interior de Goiás. Eu sempre tive muita vontade de crescer. Eu sempre fui aquela pessoa fora da curva, né, na cidade. Eu sempre tive meus devaneios, meu jeito de falar sempre diferente. E eu falei, aqui eu não posso ficar. E com 17 anos, eu decidi que eu queria mudar para a capital, queria conhecer, queria trabalhar. Aí eu falei para minha mãe que eu vinha passear na casa de uma prima. Na verdade, eu já tinha uma entrevista de emprego preparada aqui num supermercado. Falei, tá passeando até hoje. É hoje. Esperando a entrevista. Não passei na entrevista, mas consegui um trabalho numa confecção. Era um trabalho de aprendiz, na verdade. Eu ganhava, tipo assim, eu trabalhava das 7 às 18, ganhava 250, era bem pouco, mas era algo que eu consegui. Fiquei 6 meses, não deu certo. Aí voltei pro interior. Aí chegando lá, fiquei mais 2 meses. Eu falei, realmente, eu vou tentar de novo ir para a capital. Voltei para a capital, fui para a mesma confecção, pedi uma oportunidade de novo. E o negócio não deu certo. Interessante como parece que estava preparando alguma coisa lá na frente para não dar certo. E às vezes as coisas não dão certo e é porque não é o nosso lugar, né? Porque não é o nosso lugar. Às vezes a gente quer brigar com a situação. Eu quero caber, eu quero estar aqui, eu quero isso e as coisas não dão certo. Brigava, eu ficava chateado quando não dava certo. Aí depois disso, fui trabalhar numa empresa de TV por assinatura. Eu vendia TV por assinatura na rua. Durou 15 dias, também não deu certo. Foi tenso. Aí, onde eu lembrei que o meu padrasto, ele tinha uma parente aqui em Trindade, que ela tinha um salão de beleza. E eu fazia chapinha no cabelo da minha prima. Eu fazia chapinha e uma escova bem, bem ruinzinha ali, porque eu morava com ela, então eu ajudava ela. Aí eu falei, vou ligar lá e vou trabalhar naquele salão. Aí eu liguei pra ela e falei assim, olha, eu sou cabeleireiro aqui. Adoro. Automarketing é tudo. Eu morava em Senador Canedo. Eu falei, eu sou cabeleireiro, então eu faço de tudo, eu sei fazer progressivo, eu só não faço mechas. Aí, eu tô precisando trabalhar, só que eu preciso morar aí também, porque minha prima vai mudar, vai casar. Aí ela falou, não, então vem aqui, vem morar comigo e você trabalha aqui no salão. Aí eu coloquei tudo na mala no dia seguinte e já fui pra casa. Só que eu não conhecia ela. Meu Deus, foi com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. Não sabia quem ela era, nunca tinha ido em Trindade. Entrei no ônibus e fui. Também não sabia andar de ônibus. No interior, né? Lá a gente não tem essas coisas, só tem carroça. Eu sou do interior também, eu te entendo. Aí eu cheguei, aí eu ficava na sala da noiva. Tipo, eu tinha um colchão.
Aí praticamente eu morava na sala da noiva do salão. Porque durante a noite eu dormia lá na sala da noiva, ficava. Aí de manhã eu tirava o colchão, guardava o colchão, limpava o salão e começava os atendimentos. Aí eu fiquei nessa 1 ano. Não, mas calma, como foi o primeiro atendimento? Porque você falou que sabia fazer tudo. É verdade, não E contei. Foi caótico. Eu amo saber esse início. Foi caótico. Foi... Nossa, eu tenho contato com ela até hoje. Ela ficou a minha cliente durante 1 ano. Primeiro atendimento, eu queimei a cabeça dela total. Ela tipo assim, ela saía, tipo assim, o olhinho dela brilhava, assim, porque acho que doía tanto. Porque... Porque foi um cabelo um cabelo mais afro, então ele é mais difícil pra você alisar. Aprovação de Deus, já pegar um cabelo difícil de cara. Que foi difícil, né? E eu não tinha destreza com o secador tão bem assim. Aí, mas ela ficou tão liso, ficou tão baixo, que na outra semana ela marcou comigo de novo. Ela fez pacote de escova, foi indicando as primas, as parentes dela. Então foi dando certo. Aí eu fazia escova, mas aí, depois de 1 semana eu já não queimava mais. Melhorou. Ah, pelo menos. Foi A prática. A prática. Mas foi bem assim. Mas com essas coisas eu nunca tive medo. Com corte e química eu já tinha medo. Aí depois eu comecei a fazer as progressivas, que é o que dava mais rentabilidade um pouquinho. E foi mais ou menos assim o começo. Aí depois aí fiquei 1 ano. Aconteceu não sei o que eu viajei para casa da minha mãe, essa é uma parte mais delicada. Eu viajei para casa da minha mãe. Quando eu retornei, ela falou assim: "Olha, não dá mais para você ficar aqui, porque eu acho que você tem que crescer, que você tá acomodado". Realmente eu estava acomodado. Você tem que crescer e eu acho que não dá mais e tal. Foi tudo, tipo assim, muito... Eu cheguei, eu já não podia ficar nem a noite mais lá, ela falou. Eu não entendi aquilo, achei muito estranho, sabe? Porque, tipo, foi tudo muito rápido. Aí, alguns anos depois, isso foi em 2013. Aí lá em 2017, eu conversei com ela, né? Na verdade, ela mandou mensagem pra mim. E ela contou o motivo que ela tinha feito aquilo. Tinha sumido umas coisas lá dentro de casa. E como eu era o único que não era família morando dentro de casa, ela achou que fosse eu. Aí, em 2017, ela descobriu que não era eu, descobriu quem era, me pediu desculpa. Até fui lá e fiz o cabelo dela, que ela tinha vontade de fazer o cabelo comigo. Mas foi bem delicado, foi bem complicado. Mas olha, olhando por outro ângulo, depois que passa, talvez era disso que você precisava para dar um passo, né? Talvez era disso que eu precisava. Na época, eu sempre fiquei chateado por tudo. Hoje, quando as coisas não dão certo, eu sempre tenho uma frase, que é: todas as coisas cooperam para o bem. Então, sempre tem alguma coisa que vai acontecer, que vai te levar para outras possibilidades ali que podem ser melhor ainda para você. Só ter paciência e para entender o processo. Todo processo é delicado, não é fácil. Exatamente. Aí disso eu fui para Senador Canedo, voltei para Senador Canedo, trabalhei em salão, fiquei 1 ano trabalhando em salão. Não dava muito dinheiro, era bem pouquinho. Eu sempre fui uma pessoa muito assim: eu quero isso, quero minha casa legal, quero um sofá bonito. Pensava, é pequeno, né, para hoje, mas eu sempre queria essas coisinhas. Você era assim também? Sim, com certeza. Eu também. Eu tenho lembrança, assim, de criança. Eu morava na cidade do interior e eu falava pra minha mãe com 7 anos: "Mãe, aqui não tem shopping". Eu via na novela, né? Via na televisão. Falava: "Mãe, aqui não tem McDonald's". Era o meu sonho. E eu já falava: "Eu não quero ficar aqui". Minha mãe ficava preocupadíssima. Falou: "Gente, essa criança tem 7 anos. Eu era assim. Como que ela já tem isso?" Eu falo: "Gente, eu acho que é nosso, É sabe? É da empreendedora essência também, mesmo". né? Essência. É igual as pessoas falam: você é uma pessoa realizada, você se sente feliz? Eu falo: então, eu acho que o ser humano é dividido em 2 etapas. Uma criança, tudo que ele sonha quando criança e adolescente, tudo que ele sonha como adulto. Tudo que eu sonhei quando criança e quando adolescente, eu tenho hoje. Que é um carro legal, um apartamento legal, um trabalho legal, roupas legais. Tipo, hoje se eu quero uma roupa, eu consigo comprar. Então, eu sonhava com essas coisinhas: roupa, viagem, uma TV bonita, uma coisa legal. Então, tudo isso que eu sonhei, eu já tenho. Aí agora já são sonhos de adulto, né? Quer dobrar a empresa, quer montar isso, quer conhecer outros lugares. E por aí vai. Os sonhos que nós adultos temos, que são sempre mais grandiosos. Sim. Eu chamo isso, sabe, Augusto, de insatisfação positiva. Porque eu digo que é quando a gente é grato pelo que tem, porque a gente sabe de onde veio, mas a gente está pronto para mais. Tá pronto e busca pra mais. esse mais, Isso né? é verdade. Lógico que a gente tem um limite, mas assim, a gente busca um equilíbrio, né? Sim. Não é nem buscar felicidade, porque a felicidade é toda hora.
é hoje, é amanhã, 2 dias depois já não tá tão feliz mais. Mas é buscar ali o equilíbrio e estar em ação. Porque quando a gente já conquista tudo, fica sem ação, a gente não tem muito o que fazer. Fica meio desequilibrado Perde o porquê, ali. né? Perde o porquê. E aí, não dava muito dinheiro naquela época, mas Sim. aí estava em movimento. Sim, aí eu começava bem cedo, aí eu começava a colocar minhas clientes bem cedo. Para as 18 horas eu consegui trabalhar no restaurante até 1 hora da manhã. Meu Deus, puxado. Era bem puxado. Aí eu trabalhava numa pastelaria. Aí eu fazia pastel e suco. Então, durante o dia era aquele glamour e durante a noite era o uniformezinho colorido, fritando pastel. A testa, só aquele óleo, aquela loucura. Aí eu ficava ali até 1 hora da manhã. Aí no outro dia começava tudo de novo. Eu fazia isso de segunda a sábado. E domingo tinha feira, né? Quando precisava, eu também trabalhava no domingo. Aí depois disso eu fui para um restaurante de massas. Nunca abandonei o salão. O salão era sempre o principal. E os outros eram os adicionais. Bicos, né? E nesse Os momento o bicos. salão você já fazia com amor? Ou ainda não? Era por necessidade? Eu acho que era por necessidade. Eu não tinha muito amor, não. Eu gostava de estar ali, mas não tinha aquela, tipo assim, aquela visão artística, sabe? De criar, de desenvolver, de usar bons produtos, Entendi. boas marcas. Isso só aconteceu depois que eu fui para esse restaurante, que eu era chapeiro. Então, eu ficava ali na frente dos clientes, na chapa, e uma amiga minha montou um salão em Senador Canedo. Ela não era amiga, ela era uma maquiadora, Bárbara, muito conhecida aqui em Goiânia. Ela decidiu montar um espaço em Senador Canedo. Então, ela conhecia toda a tecnologia boa, os produtos de marca, ela conhecia esse público grande aqui de Goiânia, né? Esse público mais premium. Então, ela chegou na chapa para mim, ela já conhecia, porque mesmo sendo pequenininho, eu sempre fiz questão de ser muito conhecido. Então, antes tinha os grupos de Facebook. Então, todos os dias eu publicava em 15 grupos. Todos os dias eu fazia publicação em 15 grupos. Todos os grupos do Senador Canedo, Goiânia, tudo para elas, que era da Laudinha antigamente. Sim. Então, eu passava o dia inteiro publicando. Então, eu já era conhecido. E Ela- já tinha estratégia de marketing Eu já profissional. tinha o meu jeito. olha só. Ele já tinha o jeitinho dele. Aí ela falou, olha, eu acho que você não precisa disso. Tem muitas coisas que a gente pode fazer, que você pode aumentar a sua rentabilidade, você pode melhorar, mas você... Não estou julgando sua profissão, que eu acho linda essa profissão, que a gente come por isso, mas assim, você pode mais, você pode ganhar mais, você pode viver melhor. E no salão eu quero te dar uma oportunidade e tal. Nossa. Aí eu falei... Aí, como eu tinha um apego emocional muito grande com a dona do salão que eu tava, eu fiquei 3 meses pensando. Eu falava, meu Deus. Aí eu ia pra porta do salão da Bárbara e ficava lá parado, olhando. Que era tão bonito, era de vidro, tinha uma planta, assim, eu sempre amei vidro, planta, coisa, luz, assim, essas coisas. E você falou pra ela que você ia pensar? Ou não? Pra Eu não Bárbara? falei que eu ia pensar, não. Eu falei, sério? Eu falei, tá, eu vou... Eu não falei que eu ia pensar, eu não lembro o que eu respondi. Só não foi. Só não fui. Por causa desse apego emocional que eu tinha com a dona. E eu fiquei analisando. Eu sempre fui de analisar muitas coisas antes de decidir alguma coisa. Aí eu analisava o jeito dessa dona, do que eu tava, o jeito dela, as coisas que ela fazia. Então eu percebi que eu tava num lugar que não ia acontecer. Simplesmente eu ia continuar daquele jeito. Aí eu decidi. Nossa, foi muito difícil. Eu não tenho recordação, foi em 2013. Eu não tenho recordação de como eu passei essa notícia para ela, mas eu acho que não tinha WhatsApp ainda. Não sei se foi ligação. Eu lembro que foi bem difícil. Avisei para ela que eu ia sair. Ela ficou muito chateada comigo até hoje. Ela tem Ninguém quer perder alguém bom, né? É. Sempre é uma situação delicada. hoje ela tem um coraçãozinho magoado comigo ainda. Mas eu fui lá pro salão da Bárbara, foi um divisor de águas. Aí foi onde eu apaixonei pelo cabelo. Por produtos, por tratamento. Porque aí você vende uma experiência também, vendi né? uma experiência, tinha cappuccino, eu não entendi. Gente, eu super valorizo o cappuccino quando eu vou no salão, juro. Eu não sabia que salão oferecia cappuccino. Porque a gente de Senador Canedo, eu falo que eu sou de Senador Canedo porque eu fiquei lá 4 anos. 4 anos. A gente tem uma visão muito fechada. A gente fica ali em Senador Canedo, então raramente a gente vem a Goiânia. Então a gente não tem muita visão de coisas diferentes. Aí quando eu senti o cheiro do produto, eu falei, ai, cheiro de rico, amei. Me identifico, é minha cara. Me identifiquei. Aí a gente começou a fazer parceria com as lojas, que lá tinha as boutiques, né? De multimarca, começamos a fazer parceria. Ela tinha umas clientes muito boas de maquiagem, que automaticamente ela transferiu para eu fazer a química.
E daí que foi acontecendo. Aí depois Isso era que ano? Isso em 2015. 2015. 2015. Eu fiquei com ela lá um tempo. Aí depois ela passou por uns probleminhas pessoais. Aí eu tive que sair do espaço dela. Aí saí do espaço dela. A dona da kitnet que eu morava me cedeu um espaço no salão dela, um salão bem pequenininho. Ela me deu, porque nessa época eu voltei a passar uma situação muito complicada depois desse salão da Bárbara. Depois dos problemas pessoais que ela teve, eu comecei a ter os meus problemas pessoais também. Uhum. Aí eu saí, fiquei sem lugar para atender. E essa dona da minha kitnet me deu espaço no salão dela para atender, sem me cobrar nada. Gente, tem gente que nem a gente é anjo, né? É anjo. Parece ela do nada. Foi um anjo na minha vida. Ela até comida, eu morava na parte de cima. Então, por exemplo, às vezes ela sabia que eu não tinha tempo para fazer comida. Às vezes acontecia da comida ser bem fraca, bem ruinzinha. Aí ela preparava a comida quase todo dia e colocava na escada para mim. Aí quando eu chegava a comida tava lá, era bem... Nossa, bem é um abraço, né? Ela foi uma mãe até hoje. Que legal. Ela me socorre a todo tempo que eu preciso. Aí eu fiquei nesse salão dela e foi onde meu nome começou a crescer mais e mais, lá em Senador Canedo. Aí eu falei, Rita, eu quero reformar o salão. Mas assim, ele vai continuar sendo seu, mas eu quero que ele fique mais bonito. Não precisa nem pôr meu nome. Aí ela falou, não, mas eu acho que pode pôr seu nome, porque vai ser bom até pra mim, porque eu não tô querendo trabalhar tanto mais, mas eu quero que você deixe uma cadeira pra mim. Aí com o tempo acabou que eu peguei até a cadeira dela, coitada. Que eu fui atendendo tanto. Foi aumentando. E começou a fazer... Aí o salão... Aí, tipo assim, eu fui crescendo muito. O salão era... sei lá, talvez do tamanho dessa mesa. Não sei, era bem pequenininho. 2 cadeirinhas, um lavatório e um banheirinho só. E começou a crescer muito. Aí começou a fazer fila do lado de fora. Meu Deus, se tivesse Instagram nessa época... Tinha, mas eu não era... A gente não tinha costume de tanto post e de story do dia a dia. Era só foto, né? Só foto. Aí um dia eu olhei... Assim, no dia que eu decidi mesmo mudar, foi quando tinha uma gestante sentada lá fora, esperando atendimento, e uma mulher, uma cliente, que estava amamentando com a cabeça cheia de papel. A gente colocou uma cadeira na calçada. O auge. Isso que o @ não mostra. Pra ela amamentar o bebê. Aí quando eu olhei aquilo, o salão assim, abarrotado de gente, e eu falei que, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu não tinha condições de montar um maior. Aí eu olhei pra fora, uma grávida de cá, uma mãe amamentando de cá. Eu falei, sangue, tô parecendo a Caixa Econômica. No dia do pagamento. Não, lotérica, né? Na verdade, que a gente faz fila. Lotérica. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu tô tratando elas mal? Eu não posso tratar elas mal, né? Eu quero servir um serviço de qualidade. Aí uma mulher de Goiânia aqui, que tem um salão, que inclusive é o salão que eu tô hoje de novo, ela me mandou mensagem. Você não tem vontade de trabalhar num salão grande? Aí eu falei, até tenho, mas eu não tenho segurança suficiente, né? Porque eu sempre achei os cabeleireiros de Goiânia muito superiores a mim. E eram, na verdade. As técnicas, o conhecimento, a maturidade, era tudo muito elevado. Eu não entendia nem o que era assistente, que eu nunca fui assistente, então eu não entendia. É uma área que tem muita capacitação, né? As marcas, então tem muita técnica nova. Hoje se tornou um mercado de luxo, né? As mechas, coloração do cabelo, é um negócio assim que a gente investe muito, a cliente paga caro, o ambiente é tudo muito caro. Cadeira, tudo é muito caro. Aí eu falei, então, eu posso ir aí conhecer. Eu já tinha ouvido notícias do salão, né? Que era um salão, esse salão abriu o salão de 2 milhões, esse salão foi tantos milhões, ela gastou milhões só na iluminação. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer lá? Aí mesmo assim eu fui. Eu sempre fui de ir. Quando eu cheguei, eu conversei com ela, com a irmã dela, né? Que elas eram as sócias. Aí eu cheguei e me deslumbrei, porque eu nunca tinha visto uma coisa tão bonita na minha vida. Ai, que máximo. Que porcelanato, aquela coisa muito linda. Aí eu era casado. Aí eu falei pra ele, eu quero ir embora pra Goiânia. Eu vou trabalhar no salão. Aí ele, calma, vamos conversar. Aí ele sempre... Deslumbrado já, eu mereço. E ele sabe que eu sou assim, que se eu gosto, eu vou. Eu não tenho medo. Hoje eu tenho mais medo porque eu tenho muito a perder. Mas quando eu tenho pouco a perder, eu vou. Quando a gente tá começando, né? Sim, então... E as pessoas ficaram loucas. Falaram, como que você pode? Em Goiânia você vai ser só mais um. Não vai, aqui você é o maior, mais conhecido Senador Canedo. Tem fila no salão, isso, né? e tal, monta um salão aqui. Porque lá você vai ser só mais um entre eles e tal. Eu falei, gente, eu não importo de ser só mais um. Mas se eu tiver entre os melhores, eu sei que eu posso conseguir.
Aí eu falei assim, então tá, eu vou trabalhar lá só... Como é que eu fiquei? Eu fiquei 3 dias, né, em Goiânia. E atendia 3 dias em Senador Canedo. Continuei morando. Aí eu adicionei o domingo. Eu ficava de segunda a segunda, todos os dias. Passou um mês, eu falei, gente, eu tenho que apostar em um dos dois. Não dá pra eu ficar pra lá e pra cá. O trânsito era muito grande. O carro era 1.0, então era muito difícil essas subidas ali da GO todos os dias. E não tinha as vias que tem hoje, né, de acesso, que hoje tá muito mais fácil Não também. tinha. Do carro, nessa época lá do salão, depois que eu montei, foi tão bom que eu consegui comprar o meu primeiro carro. Eu consegui juntar o dinheiro da entrada, Foi onde eu comprei, foi um HB20. Já foi um carro muito bom. Tanto que eu fiquei bem lá. Aí eu peguei e falei, eu vou embora pra Goiânia. Aí cheguei, fui lá os apartamentos. Nossa, eu fiquei desesperado, porque eu não imaginava que era tão caro. Era muito caro em vista do que eu pagava lá. Lá era uma casa, tipo, eu acho que a gente tinha uns 100 metros quadrados ou mais. Eu pagava R$600 de aluguel. Nossa. Tinha jardim, tinha um monte, era lindo. E aqui era, tipo, 2.600, um pedacinho assim. Não, aqui R$600, desespero, né? R$600, eu acho que é só kitnet, né? E olha lá. E olha lá. E eu falei, não, eu quero ir pra esse apartamento. Eu vou pra esse apartamento que é em cima do salão. Hoje eu moro nele de novo também. Não no mesmo apartamento, mas no maior. No mesmo prédio. E esse prédio é aqui e o salão é aqui, lá no Los Andes. Eu falei, então eu vou mudar pra cá. Eu vou vender meu carro. Vou quitar tudo que eu tenho. Que o carro ágil, acho que dava 17 mil. Vou pegar os 17 mil, quitar tudo que eu tenho e recomeçar aqui em Goiânia. Porque eu vou morar aqui, então é só descer o elevador, tô dentro do salão. Augusto, e nesse momento, você pensou em não vir? Não. Em ficar na zona de conforto lá? Não, você estava decidido. Não estava muito decidido. Eu tenho medo das minhas decisões. Eu estava muito decidido. Quando eu falei de vender o carro, o meu ex... Nossa, ele ficou muito desesperado. Porque era o meu sonho, né? Aquele carro... Era uma conquista, né? Era uma conquista. Eu quase abraçava o carro, tanto que era a minha paixão aquele carro. Aí eu falei, não, eu quero melhor. Quero coisas melhores. E eu penso que isso é divisor de águas. Porque, às vezes, muitas pessoas conquistam o mínimo e aí ficam naquela zona de conforto, né? E se dão por satisfeitas. E eu acho que essas pequenas atitudes são o diferencial de quem atinge um resultado maior. É literalmente a frase, né? De dar alguns passos pra trás pra pegar impulso, né? Pra pegar impulso. É tipo, eu sempre usei uma frase da Coco Chanel, que é pra ser insubstituível, você deve ser sempre diferente. Então, quando você tá muito legal, você não tá sendo diferente. Né? Você pode até dar o seu melhor ali dentro das qualidades que você tem, mas você tem que criar possibilidades ali de fazer melhor ainda sempre. Então, eu não tive medo. Vendi o carro, vendi os móveis, vendi tudo que eu tinha lá. Só fiquei com os móveis que o apartamento não tinha. E comecei. Aí fiquei lá, eu acho que eu fiquei um ano. Isso foi em 2018 já. Então, lá nesse salão meu, eu fiquei de 2016 até 2018. Em março de 2018, foi quando eu vim para Goiânia. Aí fiquei um ano em Goiânia, comecei... Como é que foi? Aí fiquei nesse salão um ano, aí fui atender minha primeira influencer, que foi a Ariane. Conhece, né? Mas Como que surgiu isso? Você procurou, apareceu no salão? Então, a Ariane, ela não era do BBB ainda, mas ela tinha... Não sei se eram 98 mil seguidores ou era 100 mil seguidores. Ela já trabalhava aqui em Goiânia, né? Como já trabalhava. Influencer, eu lembro. E ela mandou... Só que a Ariane sempre foi tímida, né? Na época, ela era muito tímida. Então, ela mandava as coisas e apagava. Porque ela ficava, tipo, nossa, não vai querer. Aí, ela mandou, só que eu sempre fui ligado. Eu sempre tô com o celular aqui. Tava conectado. Aí, eu vi a mensagem, ela mandou e apagou. Então, aí, quando eu entrei, eu falei... Claro, aceito sim. A mensagem nem tava lá mais. Claro, vamos sim. E ela tava chamando parceria. Isso, ela ofereceu o cabelo. Eu não sei se ela falou a palavra parceria, mas eu lembro que ela queria fazer o cabelo. Aí eu falei, nossa, isso vai ser interessante pra mim. Ela tem muito seguidor e tal. E na época, aí quando eu fiz o cabelo dela, eu já peguei um fotógrafo, um videomaker, já fiz uma coisa bem... Coloquei um drone e filmou o prédio lá em cima. Gente, isso é visão, cara, né? Não, e aí a gente fala assim... Eu falo que a visão que eu tenho hoje de todas as pessoas que chegam numa posição de destaque sempre tem a mente muito diferente. Isso a gente tá falando de 2019, mais ou menos? 2018. As pessoas não tinham ainda essa visão em 2018. Não tinham. As pessoas não tinham, tipo, de fazer toda essa, né? Vamos filmar, vamos mostrar. Não. Aí quem tá olhando de fora, a visão que tem, fala assim, nossa, olha como o Augusto tá bem, cara, não é? Isso é visão, isso é visão. E trazendo até pra hoje, né? Por exemplo, eu vejo uma pessoa que viraliza e aí ela usa aquilo como um trampolim e faz algo muito grande. E tem a pessoa que viraliza e fica na mesma. Eu fiz isso. Quando eu peguei Covid...
porque eu peguei o Covid da Marília, né? Uhum. Aí, pelo menos o Covid foi dela. Aí eu peguei o Covid dela e depois eu fui atender a Virgínia. Ah, isso agora, recente. Uhum. Aí eu fiquei muito triste na hora, eu fiquei assustado, eu fiquei com medo, né? Porque eu não entendia, e ela chorando, com dó de mim. Aí eu falei, Marília, quer saber? Vou fazer uma limonada. Aí na hora que a notícia saiu na Vogue, saiu um monte de revista. Aí eu falei, quer saber, eu vou lançar um combo. Aí eu fiz um combo promocional de pré-pagamento, vendi um monte de combo, doente em casa, com Covid, que eu Porque não podia sair. atender, né? Fiz um monte de combo, fiz promoção. Aí eu falei, amiga, relaxa, tô lucrando. Aí foi desse jeito. A hora que voltar, tá com a agenda lotada. Aí você atendeu respondeu a Ariane. Aí fez Aí eu o fiz drone. um vídeo, porque as pessoas sempre têm, assim... Existe uma teoria que as pessoas falam assim, primeiro você tem que ser para depois você ser e Você aquilo parecer tudo. para depois ser realmente, E na né? verdade eu primeiro eu pareço ser para depois ser. Então uma coisinha pequenininha assim eu faço um estardalhaço. Então, Isso que é eu automarketing. converso com você? Sempre fala. Não, vou até compartilhar. Essa O que era off vai ficar on agora. Sim. Essa frase é em inglês e ela fala fake it until make it. Em inglês, legal. significa treine até se tornar. Quando traduziram para o português, traduziram errado, tipo dublagem, Herbert Richards, e eles traduziram finja até se tornar. Mas em inglês não é finja, é treine. Por quê? Enquanto você tá treinando, você vai se tornando aquilo. Então a frase é perfeita. E eu sempre falo pra Lu, eu falo, Lu, quando uma onda vem, a gente surfa a onda. Mesmo que seja uma onda pequena. Porque é o surfar a onda que faz ela crescer. E isso é o marketing, isso é empreendedorismo. Então, quando O acontece automarketing é incrível. uma coisa desse tamaninho, e aí eu já falo gigante. Assim. E as coisas vão crescendo. Então, eu falo, não é o fim de até se tornar, é o treine até se tornar. Verdade. E é perfeito. Exatamente. Perfeito. Tanto que lá na época de Senador Canedo, quando as clientes começaram, por exemplo, aí começou a vir clientes de Brasília e Goiânia, porque viram o Instagram e começaram a ir. Quando elas chegavam no salão, elas não imaginavam que era algo tão simples, porque os cabelos já eram bonitos, e eu postava só as coisas mais bonitas do salão, a mesa, um pratinho que eu fazia comida para cliente, né? Tipo, em contagiar a mecha, eu subia na kitnet, fazia o lanche para ela, descia e entregava. Então, eu atendia 3 mechas por dia. Então, ou eu deixava 3 lanches preparados, ou quando era uma coisa na hora, eu subia correndo e fazia o lanche e entregava para ela. Então, eu sempre dava lanche para cliente de química. Então, parecia ser muito grande. Quando a cliente chegava, ela assustava, que era muito simples, muito pequeno. Aí, quando eu comecei a ficar meio assim, falei, nossa, tô com vergonha já. Porque tá vindo umas clientes muito finas. Aí, a primeira vez que chegou uma cliente na BMW, chegou na BMW com a bolsa... Eu nunca tinha nem visto uma Louis Vuitton de perto. Uma Louis Vuitton imensa, loira, assim, chegou lá, parou na porta. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Que vergonha, o que eu vou fazer? Porque a gente, quando tá simples, a gente fica, né, com vergonha. Ela foi totalmente simples. Ficou cliente em 1 ano, 2 anos. Mas, quando começou a aparecer o público assim, misturou vários públicos, eu falei, eu tenho que dar um jeito de atender todos. Eu preciso agradar a todos. Eu fujo muito do assunto, tá? Não, mas é isso mesmo. Podcast é isso mesmo. Eu tava falando do drone, né? É, do drone. Aí foi onde eu fiz o vídeo do prédio inteiro. Tipo, o salão era dentro do prédio, mas eu fiz o vídeo do prédio inteiro. Uma coisa big. É isso. Aí o drone descia e aparecia a Ariane, apareceu um spray. Aí minha agenda ficou muito boa. Isso de 2018 até começo de 2019. Mudei de salão, fui lá pro setor Bueno, que é um lugar muito promissor, né? Para mechas, químicas. As clientes dali gostam muito de se cuidar. Aí, do nada, a Ariane entra no BBB, no Big Brother. Só dela entrar, eu já ganhei 3 mil seguidores na época. Que as pessoas queriam saber quem estava ligado a ela, né? E ela ficou muito grande lá dentro. Ela era uma das favoritas. E cabelo é uma Não, preocupação ela geral, não né? ganhou por uma bobeira, né? No final. Um deslize de bebura. Coitada. De bebura. Aí, quando ela saiu, eu fiquei muito feliz por ela, né? Eu fiquei muito feliz que não era minha amiga, não, mas era uma pessoa íntima que eu gostava muito. E eu torcia por ela, mas eu não acreditei que ela fosse fazer cabelo comigo. Porque eu falei assim, gente, geralmente gente famosa não faz cabelo assim com pessoas pequenas. Eles vão fazer com o meu Felipe, com pessoas grandes de São Paulo, né? Na minha cabeça era isso. Aí ela saiu um dia, no outro dia ela me mandou mensagem. E eu já tinha intimidade, mas eu não sabia responder.
a mensagem dela. Eu falei assim... Só que a gente tinha noção do quanto ela estava grande, mas ela não tinha noção do quanto ela estava grande. Porque sair num dia ainda nem pegou todas as informações, né? Não, e ela chegou só com a menina. Tipo, ela tava andando quase sozinha na rua, andava só com a Luana. E não, é perigoso, né? Pra alguém estar tão grande. Ela não tinha noção de quanto tava grande. Ela mandou, amiga, eu preciso retocar meu cabelo. Aí eu tava no salão, eu corri pra casa, que eu morava de frente ao salão. Corri e falei, gente do céu, como é que eu respondo ela? O que que eu faço? Olha aqui. Ela mandou um WhatsApp. Aí ele também não sabia, ele começou a rir, emocionado também, né? Aí eu falei, ai, o que eu falo? Será que eu falo oi? Será que eu... Não sei. Ai, quero muito que aconteça. Não sei nem lidar. Não sei lidar, eu vou pensar primeiro, vou dormir. Aí eu fiquei muito... Nossa, foi um negócio. Aí eu não lembro como eu respondi. Aí a gente marcou pro outro dia. Aí ela veio no salão, eu não sabia nem conversar com ela. Sabe, tanto que a gente é bobo, né? E era a mesma pessoa, mas eu fiquei com muita vergonha. Fiz o cabelo dela e deu aquele boom na minha carreira. Aí eu fiquei grande de verdade. Ainda não estava preparado para ter ficado tão grande, porque o processo que era para eu ter acontecido em 10 anos, aconteceu em 2 anos de Goiânia. Esse é o poder da internet hoje, né? O poder da internet. Eu tinha só um assistente, então começou a ter mechas. Tipo, chegou o momento de eu fazer 10 mechas por dia. Eu fiquei muito louco nessa época. Eu fiquei bem transtornado. Olhando essa época, esse primeiro boom que você teve, você faria algo diferente? Eu seria um... Eu sempre aproveitei muito poucas oportunidades por causa da grande carga que elas me trouxeram. Por exemplo, se isso tivesse acontecido em um prazo mais espaçado de tempo, eu teria programado, tipo, uma recepção, talvez né? como é que chama aquela... social media, alguém para fazer daquilo ali uma coisa maior ainda, aproveitar mais. Só que como foi tudo muito rápido, eu queria aproveitar as mechas, pensei mais no dinheiro ali de produzir. Eu não usei muito disso para divulgar isso, só fazia o vídeo dela e postava. Não foi falta de ideia, foi falta de tempo mesmo, Falta porque a internet tempo. não permite, né? É um negócio muito ágil mesmo. Falta de tempo, falta de estrutura, falta de equipe. Então não tinha. Aí continuei muito grande, fui para outro salão, né? Continuei atendendo ela, então cada vez que ela vinha... Era um boom, né? Era outro boom, então aí a agenda triplicava de novo. Aí, quando começou a baixar, eu fui para a região do Alphaville, começou a estabilizar. Aí eu fui para a região do Alphaville e comecei a fazer vídeos, contratei mais um assistente, comecei a fazer mais vídeos, comecei a fazer mais coisas. Eu nem fazia a mega hair ainda. Aí apareceu a Marília, que aí ela mandou mensagem pro dono lá do salão, falou assim, quero fazer meu cabelo, meu loiro. Isso em 2020 já. Aí ela falou assim, quem que você tem para indicar? Falou pro dono. Aí ele mandou, né, o Instagram de todos os cabeleireiros, aí ela escolheu o meu. Aí eu tava com 2 clientes de mecha no dia. Aí o Domício subiu e falou assim, a Marília tá vindo aí, ela vai retocar o cabelo com você. Eu assim, falei, só falou desse jeito. Marília. Eu falei, nossa, mas tem que olhar a agenda. Aí eu, que Marília? Só pra eu entender aqui. Vamos ser mais claro, por favor. Pausa dramática na vida. Olha, a Mendonça. O que Mendonça, você tá louco? Eu falei, desse jeito. Eu fiquei nervoso. Porque... eu falei, que Mendonça, você tá louco? Como assim? A Marília, cantora. Aí eu comecei a ficar assim, tremendo. Ai, meu Deus. Me deu um negócio aqui, uma reviravolta dentro de mim. Passando mal. Aí eu falei, mas eu não dou conta de fazer ela. Ela faz com o meu, eu não sou bom. Eu já era bom, eu já fazia cabelo muito bonito. É mais o nervosismo, né? Foi, aí eu desci, misturei um monte de chá, né, pra ver se eu acalmava. Fiz uma canecona assim, virei. Ele falou, ela tá chegando, ela chega em 20 minutos. E ela, se ela falasse que chegava em 20, ela chegava em 20 mesmo. Aí eu, nossa, foi um momento assim. Aí eu falei, aí eu fiquei tipo uma baratinha tonta dentro do salão. Eu falei, Michelle, a Maria, que era uma assistente minha, acho que era a Michelle. Eu falei, ó, Marília Mendonça tá indo, eu vou ficar aqui fingindo que eu não vi ela chegar. Quando ela chegar, você senta ela na cadeira, porque eu não sei cumprimentar ela. Ai, cara, esse é o que o arroba não mostra, né? Aí foi um desespero muito grande. Aí, Você já ficou assim, ao conhecer alguém? Nossa, já é demais a conta. eu já fiquei demais. com ela e com a Francine, eu que fiquei desse jeito. Mas com a Marília eu fiquei muito nervoso. Aí eu falei meio que de costas. Aí, quando ela... Eu achei maravilhoso. Eu vou ficar de costas porque eu não sei cumprimentar ela. Eu achei isso maravilhoso. Eu não sabia. Eu quase chorei de nervoso. Aí ela chegou,
Ela, oi, tudo bem? É quando eu ouvi a voz dela. Eu não ouvia as músicas dela, detalhe. Eu não tinha costume de ouvir sertanejo, nem Marília. Eu sabia que ela era muito grande, mas eu não era fã. Fui ficando depois fã dela. Hoje é música dela 24 pessoa, horas. Porque ela sempre que lançava a música, ela me contava a história daquela música, o porquê. Aí você pega... Aí eu apaixonava. Aí você pega amor na música. Isso. Aí depois que ela sentou... Nossa, foi muito nervoso. Falando, eu fico nervoso. Conta, e aí? Aí eu cheguei e falei, tudo bem e tal. Tipo, fingindo que era uma cliente normal, porque eu sei que normalmente as pessoas muito grandes não gostam tanto de ser tratado como diferente, paparicado. Né? Os médios que gostam de ser paparicado e emburra com a gente. Mas deve ter de tudo, né? tem de tudo. Agora os maiores, não. Aí ela ficou totalmente simples. Aí, na hora que ela falou a primeira vez, aí ela pegou e falou assim, uai, faz aí o que você quiser, só não me deixa sair daqui sem fazer nada. Manda brasa, eu confio em você. Nossa, eu falei, Deus, ela confia em mim. Nem eu tô confiando em mim. Nem eu tô confiando em mim. A Marília Mendonça confia em mim, socorro. Dá até um ataque cardíaco. Deu. Aí, o teste não passou. Ai, meu Deus, agora falar não pra Marília Mendonça. Hoje não tá sendo o meu dia. E eu sou essa pessoa sincera. Eu falo não, se não passar. Tem que ser, né? Tem que ser. Nossa, não queima o nome da gente. É. Aí eu falei, olha, então seu teste não passou pro tom que você quer. A gente pode fazer um tom mais escuro. Eu faço com segurança, mas seu cabelo tá muito fininho. Aí ela, desse jeito, ela sempre ficava muito mexendo no celular. Não, então faz aí. Desse jeito. Aí eu falei, ela falou, faz aí, então eu vou fazer. Só vamos. Aí depois ela, nesse dia não foi parceria ainda. Ela pagou normal e foi embora. Aí, na segunda vez que ela foi... E quando é assim, você não usa a imagem da pessoa, porque foi Não, eu pedi uma foto, um vídeo pra ela. Eu desci lá embaixo e falei, Domi, será que eu peço um vídeo pra ela, uma fotinha? Ela tava de máscara, ela tinha muito medo de Covid. Ela tinha muito medo, ela era muito criteriosa. Então, ela tava de máscara, nem pedi pra tirar a máscara, porque ela não ia tirar. Aí, eu gravei com máscara mesmo, fiz uma história. Gente, olha quem tá aqui e tal. Fiz só isso. Ela pagou, foi embora. Aí, depois, eu falei, Domi, se a Marília podia tanto fazer uma parceria, né, e divulgar a gente... Aí o Domis falou, vou pedir. Eu falei, não pede, que eu tenho vergonha. Aí ele falou, mas você é bobo. Eu pensei que ele não ia pedir. Aí na segunda vez que ela foi tratar o cabelo, aí ele falou assim, ai, que loucura. Ele falou assim, tipo, a mulher rica, né? Ele falou assim, você não quer postar a gente, não? A gente te dá o tratamento. Aí eu falei, nossa, Domício, o que é um tratamento pra ela? Pelo amor de Deus. Não me mata de vergonha. Aí ela falou, pode ser. Porque ela tem um negócio que eu não sabia, que eu descobri depois. Ela gostava de ajudar pessoas pequenas. Ela, tipo assim, pessoas grandes, ela fazia publicidade ali. Mas ela não era fã no começo de publicidade, mas as pessoas pequenas, tipo quem vende uma pizza, quem vende um sanduíche, ela amava ajudar e postava. Isso é muito legal, Ela né? Eu sempre vejo que teve tem essa bastante humildade. gente assim. Ela ajudava sempre as E pessoas assim, pra menores. pessoa não custa nada praticamente e muda a vida de uma pessoa. E Pode muda a mudar, vida, né? que foi o Dependendo que do que ela a pessoa fez comigo, fizer. né? Aí da outra vez ela foi, aí ela fez um post imenso falando, né, contando assim que eu reprovei o teste dela e que ela amou isso já logo. E ela contou, tem lá no Instagram dela até hoje a historinha dela contando que eu reprovei o teste dela. E daí começou a nossa parceria. Aí logo ela começou a cuidar muito do corpo, muito da imagem. Logo o Covid começou a passar. E a gente começou... Aí eu coloquei Mega Hair. Praticamente eu aprendi o Mega Hair fazendo nela. Tanto que eu sou louco, gente. Vocês não Mega Hair na Marília. Assim, vamos pegar uma cobaia? Nossa, que Marília louco. Mendonça. Não, e nem na Ariana eu tinha coragem de fazer. Na Sabe Ariana que eu eu tinha uma vejo? funcionária que fazia o Mega Hair. Às vezes chega muita coisa na nossa vida e a gente não tá preparado. Mas como a gente vai lidar com isso é que faz toda a diferença, né? E isso é o que eu li ontem. Tava lendo um livro, O Poder da Ação. Eu Que ele gosto. fala assim sobre oportunidades, né? Às vezes a gente fica esperando a grande oportunidade, o pulo do gato, mas às vezes a oportunidade está aparecendo o tempo todo e por medo ou por falta de inteligência ali emocional, você perde. Aí vocês têm até as historinhas bíblicas, né? Do barquinho que Jesus mandou para tirar o menino que estava se afogando, mandou 3. E ele, não, vou esperar que Deus vai me salvar. E, na verdade, eram as pessoas do barquinho que Não, Jesus Deus tinha mandou 3 mandado. barcos e ele não usou, né? Mesma coisa aconteceu com a gente, quando a Lu, formada, né, comunicação e tal. E aí, quando ela me convidou lá, vamos fazer um podcast. Eu falei, gente, eu nem sei se eu sei falar no podcast. Não sei nem se eu sei a distância do microfone. Eu falei assim, mas vamos.
Porque eu aprendo. Então isso é muito Olha aí, ó. legal. E Isso aí é isso vai bom. te formando, né? Vai formando. Exatamente. E era um sonho em comum que a gente tinha. Quando eu bateu a oportunidade, veio no pior momento da nossa... Pior porque eu falo assim, Sim. no momento de tempo que eu tava há 2 meses do meu casamento, então na loucura organizando, ela tava mudando de cidade. A gente falou, vamos. E foi uma loucura, mas estamos aqui. Falei pra ela, as coisas vão se encaminhando pra quem tá em ação, né? Pra quem tá em ação. É a lei da atração, né? O universo, você manda, ele dá um jeito de fazer. Aí fizemos um mega hair na Marília Mendonça, de cobaia. Aí, coitada, oh, meu Deus. Ele ficou lindo. Eu estudei muito antes, assim, em casa. Eu vi vídeo no YouTube, Eu falei, tô eu não brincando. posso deixar ela fazer com outra pessoa, ela vai ficar aqui. Aí eu fiz, ela ficou apaixonada e fez. Fui crescendo. Aí foi onde, na hora que eu tinha começado a ter tempo pra programar as coisas, aí veio a Marília Mendonça e deu um boom na minha vida. Aí deu o boom, aí por cima dela veio a Virgínia. Que a Virgínia, ela fez com um amigo meu de São Paulo e se mudou pra cá, pra fazer. Eu falei, olha, você fez com ele... Eu até mandei mensagem pra ele primeiro também. Eu falei, nossa, fala pra ela tratar o cabelo aqui comigo. Aí Tô mais perto. Tô mais perto. Aí ele mandou, aí eu falei, vou mandar também no Instagram dela. Aí não sei o que aconteceu, que eu mandei a mensagem e ela visualizou, ela disse que a mensagem foi para principais. E não é comum, né? Não mesmo. Porque as mensagens assim, de gente desconhecida vai para solicitações, né? Ela falou que ficou lá e ela viu. Aí foi a primeira, assim, que eu pedi. Aí foi um boom, assim, que aí sim eu fiquei descontrolado. Foi um boom de louco. É aquela coisa, né? A sorte só chega pra quem tá em movimento, né? Se não tivesse a ação de mandar a mensagem, não teria acontecido. Verdade. E eu não... assim, uma amiga minha que mandou, falou, manda mensagem pra ela. Eu falei, nossa, mas ela é muito grande, 9 milhões de seguidores. Ela tinha 9 milhões, então eu já tava batendo 40. Só um minuto, amigo. Vai mandar mensagem, né? Vai que a gente... Sou muito fã. Hoje eu aprendi a mandar mensagem pras pessoas assim. E sabe, até uma dica, você pode até falar pras pessoas que te acompanham, porque tem muitas pessoas que não têm coragem. Que não tem mandam, coragem. né? Porque às vezes não... Tem muitas pessoas que não mandam. Tem muitas pessoas que não mandam. Não, tem que mandar, porque assim, se a pessoa vê, bem, se não Ou não, vê, você já tem, né? Isso. Uma coisa que eu não mando mensagem é pros famosos que já me seguem. Né? Por exemplo, tem uma cantora em Goiânia que me segue, a gente conversa no direct como amigo, mas como eu sei que ela já tem um cabeleireiro que ela gosta, Sim. eu não vou falar pra ela vir fazer comigo, porque além de ser antiético, com meu colega de profissão, ela sabe que eu tô ali. Então, se um dia ela precisar, ela sabe que eu vou ficar muito feliz em fazer o cabelo dela. Aqui em Goiânia acho que tem uma em São Paulo, tem várias assim que me seguem, mas que eu não falo. Agora, quem não te segue, né? Ainda não te viu, você Ainda pode não mandar. viu isso, ainda não viu, eu mando. Mas as que seguem, que sabem que eu tô aqui, eu prefiro manter a amizade. Porque a amizade com esse pessoal é muito bom, eles são muito divertidos. Então eu fico na minha. Aí quando a Virgínia postou, aí no dia, eu não sei o que aconteceu, não sei se foi os medicamentos que eu tava tomando pra dormir. Ela foi fazer um story meu. Aí Você foi na casa dela, não foi? Não, a primeira vez ela ia no salão. Ah, porque eu te vi, acho que foi na casa dela. Hoje, assim, vou na casa dela. Mas na primeira vez ela foi no salão. Aí, eu tinha noção que ela era muito grande, mas também não tinha noção que ela era tão engajada, sabe? Nos seguidores e tal. Aí eu falei assim, eu tava com 80 mil seguidores na época. Aí eu falei assim, nossa amiga, eu queria... Não, contando pra ela, amiga não usava esse termo. Eu falei outra coisa. Eu falei assim, nossa, eu tô quase batendo 100 mil e tal. Aí ela foi fazer o story. Aí ela fez o story e falou, gente, inclusive ele tá quase batendo 100 mil. Aí não sei o que me deu, que eu entrei na frente dela e falei assim, se eu bater 100 mil, eu vou fazer um sorteio de 2 combos de mecha. Aí ela olhou assim, tá vendo, gente? É desse jeito, não sei o quê. É isso aí, tem que ir pra ação mesmo. Quando É ela as foi embora, eu falei, oportunidades. pra que eu fiz isso? Ela nunca mais vai querer fazer cabelo comigo. Aí bateu 100 mil no mesmo dia. Nossa, que ótimo. Ela tem um engajamento que eu nunca vi. É surreal. Tanto que eu acho que ela me ajudou aí com uns 300 mil seguidores. Ah, eu Hoje sou... você tá com 600, parece? Quanto? 540 mil. 540. Uhum. Aí depois dela veio a Poliana, Francine Elke, veio Maraísa. E foi vindo. Aí foi capotando tudo. Aí hoje, assim, aí hoje como deu um tempo, né, que aconteceu com a Marília. A Virgínia tá grávida. Quando ela tá grávida, ela quase não faz cabelo. Eu falo pra ela, nossa, ser grávida atrapalha meu engajamento. Atrapalha a minha vida. Atrapalha a minha vida. Aí hoje tá mais instável, sabe? Não tá aquela coisa assim, aquela coisa desconfortável, mas tá instável, o faturamento tá bom, a cliente tá bom, então eu tô tendo tempo de
contratar pessoas, treinar a equipe. De vir aqui no Offcast. De vir aqui no Offcast. Então, hoje tá bem legal. Hoje tá um dos momentos melhores, assim, da minha carreira. Não tá fácil, porque o país não tá fácil, mas, assim, eu tô tendo tempo pra pensar, pra resolver. Que Então, Pra bem montar a legal. estratégia, né? Era até um ponto que eu ia te perguntar da Marília. Você tinha uma relação de amizade, né? Tinha, Com ela. a gente... Foi um baque, né? Foi demais, desde 2020, né? A gente conversa. A gente nunca teve aquela amizade, assim, de sair juntos, né? Porque tava bem no Covid... Então, como a mãe dela tinha muito medo de tudo, e a Marília também tinha, então a gente não tinha muito proximidade de sair, de fazer as coisas. Aí agora, assim, no final de novembro, lá do ano passado, final de outubro, que foi quando eu escureci o cabelo dela, que a gente estava desenvolvendo mais essa sintonia, ela estava me aconselhando, ela estava me dando dicas, ela sempre, as dicas de milhões, assim, as dicas dela. Aí a última vez ela falou assim, eu vou fazer um show, né, que era o show que ela ia fazer. Aí quando eu voltar, eu quero que você vá na minha igreja comigo. Que era um culto de sexta-feira que ela sempre ia. Aí eu acho que, eu não sei, foi um dia muito complicado. Porque no dia 4 ela estava no salão, aí dia 5 aconteceu isso. Aí no dia 4 ela falou que quando ela voltasse, a gente ia para a igreja. Dia 4 não, ela ia pro show no dia 5. Ela ia voltar e queria que eu fosse na igreja dela. Porque ela era cristã, né? Ela sempre tinha esse apego com Deus. Aí no dia 5 eu encontrei ela ainda na academia. Nem era meu dia de malhar, olha que estranho. Outro assunto que eu conto para as pessoas... E ninguém entende, porque meu dia de malhar não era aquele dia. E me deu um devaneio. Eu fui pra academia, fiquei sentado lá na mesa, esperando um personal que nem ia chegar. Aí ela desceu da escada, até me gravou, fez um vídeo no dia. Aí ela me abraçou, deu um beijo na minha cabeça e foi. Aí fui pro salão, aí quando deu 4 horas da tarde, aí começou. Você recebeu pela internet mesmo? Você viu a notícia pela internet? Alguém falou no salão, um avião da Marília caiu. Aí a gente não acredita, né, na hora, porque, sei lá, a gente não imagina, né, que alguém tão jovem, próximo, tão né, próximo também. vai acontecer. E aí o que eu fiquei muito mal, assim, porque, assim, eu sou uma pessoa que sente pouca saudade de outras pessoas. Mas o que me deixou mais mal foi, talvez, a perca que ela teve, né? Porque ela estava num momento que ela estava muito apaixonada em tudo, amando tudo. E há uns dias atrás, ela estava muito emocionada, ela chorava, ela estava no salão lá, ela foi contar que ela estava sentindo muita saudade da família dela. Ela disse que fez uma viagem e falou assim, nossa, lá na viagem eu chorei, porque eu sentia muita saudade da minha mãe e do meu filho. Eu não entendi, eu não entendo por que eu estava sentindo tanta falta deles. Aí eu fiquei muito feliz em ter voltado dessa viagem logo. Aí quando ela contava, ela chorava. Tipo, como que sente saudade de uma família que ela passou... né, a pandemia inteira junto, assim, sente saudade, mas tão rápido. Aí, quando aconteceu, aí me veio tudo. Ela falando da saudade, ela com aquela sensação dela. Aí foi um baque, foi muito O Brasil ruim pra todo mim. ficou triste, né? O Brasil todo ficou triste. Eu fico pensando, né, nas amigas dela, de mais próximo ainda, na família. Eu acho que é um negócio, assim, que... Eu não sei se é porque por ela morar aqui em Goiânia, e aqui em Goiânia tem muito essa questão, assim, dos cantores sertanejos, Ser a assim. casa Aqui em deles, Goiânia foi uma coisa, assim, foi um luto. Foi um luto tremendo. Muito. A gente na época eu estava fazendo um trabalho para uma empresa grande, que era um grupo de uns 40 influenciadores que tinha que postar naquela semana. A gente pediu para a empresa para cancelar daquela semana, porque ninguém tinha clima de aparecer no Instagram para fazer o Fazendo postagem. publicidade, Uma amiga minha né? trabalhava no shopping, ela disse que no horário o shopping silenciou. Foi como se tivesse caído uma bomba, alguma coisa. Disse que foi um silêncio, assim. E no salão eu deixei todas as clientes. Deixei tudo, as clientes de mechas. Eu nem falei nada, eu não consegui falar. Porque eu caminhava no salão e todo mundo me encarava. Isso foi me dando um nervoso muito grande, eu fui me dando uma crise muito grande. Aí eu deixei tudo pra trás e fui pra casa. Aí os meninos cuidou da cliente, teve mechas que teve que tirar e eu retornar depois pra fazer essas mechas. Mas eu nunca tinha levado um choque assim tão grande. Nunca. Aí foi isso. Um baque. Foi, mas eu demorei pra recuperar. Demorei demais. Acho que foi esse ano assim que eu fui ficar bem. Agora, tipo, perto de julho, que eu comecei a aceitar mais o processo. Mas eu não aceitava. Aí um dia um seguidor mandou que as pessoas falou assim... Eles estavam comentando, né? Que o meu brilho tinha acabado. Falou assim, foi como se o meu brilho tivesse ido junto, que o meu olho não brilhava mais do mesmo jeito. Aí eu fui analisar. Eu falei, nossa. É um processo, né? Realmente eu não tenho mais aquela vitalidade, aquela coisa que eu tinha. Parece que eu morri junto.
Foi muito estranho, foi muito estranho. Eu acho que quando você perde uma pessoa que cuida de você, independente do que você é, tipo uma pessoa tão grande que senta assim do seu lado, você é pequenininha ali em vista dela, né? Senta ali do seu lado, vai te aconselhar, quer ouvir da sua vida. Te ajudou, né? Ajuda, lança uma música, tipo, ela mandava o link, ela lançava a música, ela mandava o link no Drive, era um negócio que... A Amigo, guia. olha essa música, eu tô emocionado, olha isso, o que você acha? Então, a pessoa que quer ouvir minha opinião, assim, eu sou nada, né, na música, mas ela gostava de ouvir, cuidava de mim. Então, foi uma perca muito grande, foi uma das pessoas que mais cuidou de mim, assim, na mídia. Aí agora, depois de julho, aí eu recebi essa mensagem, eu falei, não, eu tenho que reerguer. A vida segue, né? De alguma maneira. A vida segue, eu tenho que dar um jeito. Eu comecei a olhar a mãe dela. Eu falei, a mãe dela, a mãe que é mãe tá forte. Eu tenho que aprender a ficar forte também, porque a mãe dela deve estar com uma dor assim que a gente não consegue nem entender, nem de perto, nem de longe. Aí foi onde eu fiquei melhor. Aí agora eu voltei com meus projetos, comecei a reequilibrar tudo de novo. Movimentando, né? Isso. É um processo, né? O luto, ele é um processo muito difícil, assim, mas passa, a gente não tem escolha, né? Não tem escolha. Eu nunca tinha perdido ninguém. Meu avô, eu perdi quando eu era 2015. Eu senti, mas eu não senti tanto. Mas quando a pessoa é mais de idade, né? A gente mais tá, fácil de aceitar. é mais Eu acho que natural, foi na isso. verdade. Então, É. quando é novo, o baque é sempre maior. 26 A mãe anos. perder um filho também foge do natural. É. Então, daquela lei que a gente tá acostumado. E a gente começa a pensar no bebê, sabe? Sim. Porque eu cresci com a minha mãe. Então, na minha mente, mãe é a coisa mais importante da vida. Deveria Pra ser eterno, né? mim, deveria ser eterno. Pra mim, não tem um amor e uma proteção maior que mãe. Sim. Então, eu fiquei pensando nele demais, demais. Eu ficava muito mal. Porque toda hora aparecia vídeo nela. O pessoal me marca o tempo todo no Instagram. Aí mostra vídeo dela abraçando ele, dela cantando pra ele na cozinha. Aí eu ficava pensando, nossa, quando ele tiver 15 anos, será como é que vai estar o psicológico dele? De ver o vídeo da mãe dele cantando pra ele. Será que ele vai sentir muita saudade? Será que ele vai ficar triste? E assim, a gente, nossa mente, nossa empatia, né? Nossa a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar das outras pessoas e abraçar, assim, uma história triste, isso vai levando a nossa mente para um lugar, assim, né? Muito obscuro mesmo. Porque é difícil de sair dele, Verdade. realmente. E eu tenho muito isso de tomar a dor de outras pessoas, principalmente de criança. Sim. Eu tenho esse problema de tomar a dor de criança ali. Então, é muito... É difícil de controlar, realmente. porque você nem sabe o que a pessoa... Você sabe que às vezes a criança nem tá sentindo tanto, né? Sim. Mas a gente ainda fica não. pensando no futuro ali, tudo que pode acontecer. Hoje eu me apego em duas coisas, assim, falando da Marília e de outros momentos, que as pessoas têm uma missão de vida. Então, acredito que se a gente se apega a isso, fica um pouco mais leve. Ainda dói, mas fica um pouco mais leve. E eu já perdi uma amiga de acidente. E antes do acidente, nós tínhamos discutido. Olha, Então, foi um processo, assim, doloroso e tal. E aí, eu falo que a gente sempre tira o aprendizado, né? Hoje eu falo, não importa quem eu encontre, eu sempre me despeço bem, feliz, sabe? Desejando algo bom pra pessoa. Nunca mais eu me despedi de alguém num clima de discussão, de briga, por causa disso. Então, às vezes, acontecem esses desafios e aí a gente se torna pessoas melhores no processo, né? É uma lapidação mesmo. isso é verdade. E eu acho que, assim, qualquer processo de luto, que é muito difícil, assim, cada um vive o luto de uma forma muito diferente, né? Uma das coisas que eu sempre tento entender é que, assim, eu acredito num Deus maior de todas as coisas, que ele sabe o melhor pra gente. Nós somos muito pequenos para entender a morte. Muito pequenos, a gente nunca vai entender. Mas existe um porquê, né? E Deus tem um porquê, Deus sabe de todas as coisas. Então, assim, Deus levou a Marília, mas eu tenho certeza que ele colocou 3 vezes mais força na mãe dela para cuidar do filho. Verdade. Então, assim, ele vai criar todo um cenário para cuidar daquela criança. Então, eu acredito que pensar nisso dá um conforto pro nosso coração, né? É a fé, a né? gente É a pensa, fé. É a fé só. Só a fé que Porque sustenta. que a gente não entende nada, né? E o que faz a gente sofrer mais é a falta de entendimento também, de não saber como é que é de lá, se existe de lá. Que Se ela tá vendo a gente, se não você tá vendo. É né? muito... É muito engraçado. E essa semana eu perdi meu avô também. E meu avô era, assim, o grande amor da minha vida. E eu lembro que, na época, minha maior curiosidade, eu comecei a pesquisar, perguntar pra todo mundo, assim, para pastores, pro meu psicólogo na época, que eu falava assim, será que quando eu morrer eu vou encontrar ele mesmo? E assim, na verdade, a Bíblia não explica claramente isso, né? Ou quando morrer, ela, na verdade, ela explica que todos estão em descanso, mas em um momento final, onde todos irão se reencontrar, né, no juízo final,
a gente vai reencontrar. O- Existe uma teoria que fala também que a gente não vai saber quem é quem, porque teremos Isso. outros nomes. Isso. Então, eu nunca me aprofundei nesses estudos. Eu também aí. nunca me aprofundei, não, mas na época que me questionava era, será que se eu reencontrar ele, tipo, ele vai saber quem sou eu, ou vou saber quem é ele? E a gente começa a se questionar, mas é normal, é um processo assim, né? Porque é muito difícil realmente se arrancar alguém da sua vida de repente. E eu comecei a trabalhar com o Instagram quando eu perdi meu avô. Porque Tem quanto tempo? tem uns 4 anos, acho que esse ano, eu não sei se esse ano faz 4 ou 5. 2018, 4 anos. Ele morreu em 2018. Logo depois das eleições, inclusive. E quando ele morreu, antes eu sempre tive o sonho de trabalhar com o Instagram. De produzir conteúdo, etc. Mas eu tinha vergonha, né? Aquela coisa assim, pô, vai falar que a blogueirinha, não sei o que, então eu tinha vergonha. Quando ele morreu, e foi muito rápido, tipo, ele tava bem, de repente ele adoeceu, 15 dias ele morreu. Eu passei os 15 dias com ele no hospital, e aí, quando ele morreu, eu falei, cara, era o maior medo da minha vida, era perder meu avô. Era sabe aquele dia que você fala assim, eu não quero que esse dia chegue. Eu tenho mais medo de viver, é o dia que eu tiver tenho isso com que a dar minha tchau avó. pra ele. E aí, quando ele faleceu, eu falei assim, agora eu preciso fazer alguma coisa pra eu não entrar numa depressão profunda. E aí foi realizar um sonho que eu tinha, que era de começar a trabalhar com Instagram, produzir conteúdo. Foi a fuga, assim, minha. Isso foi que ano, Lu? 2018. E tem aquele negócio também, né? Quando a gente tem aquela, não sei você, mas a maioria das pessoas, eu também, tem aquela coisa de algumas dores a gente guarda, a gente deixa pra depois. E quando a gente perde alguém muito grande, muito importante, aquele sofrimento é tanto que você desbloqueia as outras dores. Você verdade. começa a sentir uma dor ali por aquele momento que às vezes nem é sobre aquilo. Às vezes o seu subconsciente está te mandando dores de tudo que você já passou, que estava guardado ali, e que durante aquele período de dor, desbloqueia e você começa a sentir tudo, aquele turbilhão, Nossa, que é às verdade. vezes você não consegue compreender. Às vezes quando você chora por tipo assim, você chora tanto por um cachorro que tá doente, chora tanto por uma história de filme, por alguma coisa, só que às vezes aquele no subconsciente desbloqueia tanta coisa que a gente não sabe, a gente sofre assim, Nossa, é como se verdade. tivesse amanhã. É verdade. E quando ele morreu, você conseguia sonhar com ele? Eu sonhei umas 2, 3 vezes, mas teve um sonho pra mim que foi muito forte. Que foi exatamente. Ele morreu em outubro, o sonho foi em dezembro. Inclusive, eu acordei, tava dormindo, o Vitor, meu marido, me sacudiu, porque eu tava chorando, assim, aos prantos, dormindo e aos prantos. No meu sonho, eu estava em algum lugar que eu via ele, mas ele não me via. Era como se eu tivesse, por exemplo, se ele estivesse no céu. Era como se eu estivesse lá vendo ele. Já viu? Tem até uma cena daquele filme A Cabana que tem isso. Sim. Eu via ele, mas ele não me via. E eu via o que ele estava fazendo na hora. E foi tão forte o sonho, porque no sonho Ai, o olho até encheu de lágrima. Eu sentia o cheiro dele. Eu via ele, tipo, o jeitinho que ele abaixava, o jeitinho Melhor que ele coisa é sentir o ria, cheiro, né? Cara, Parece que tá eu vendo a pessoa, né? eu sentia o cheiro dele. E aí, no sonho, tava eu, a minha irmã e meu primo mais novo, o Diego. E aí, tava nós 3 abraçados, chorando no sonho, vendo ele. Tipo assim, ele tá bem, ele tava sorrindo, ele tava, tipo, brincando. E aí, tava nós 3 chorando. E aí, eu acordei aos prantos. Meu marido me acordou que eu tava, assim, aos prantos, chorando. Liguei pra minha irmã. Falei, cara, você não sabe o que eu acabei de sonhar. Aí ela falou assim, eu também acabei de sonhar. Então, ela também sonhou com ele no mesmo dia que ela via ele rindo. Não o mesmo sono, mas ela via ele rindo. E eu via a mesma coisa. Nossa, Olha que forte. interessante. Foi o sonho mais marcante. Eu acho que deve ter sido assim. Depois desse sonho, eu tive poucos sonhos com ele. Mas o fato de eu ter acordado com o cheiro dele foi algo que me bom, marcou né? demais. Eu não conseguia sonhar com ela. Foi 9 meses sem sonhar. Né? E eu ficava, gente, o que tá acontecendo? Porque quando a gente pensa muito em uma coisa, você sonha, né? Sim, principalmente se pensar antes de dormir, né? Isso. E era todos os dias aquele sentimento, aquela coisa, mas eu não conseguia sonhar. Aí eu ficava, será que tá acontecendo? Será por que eu não sonho? Será que realmente aconteceu? Será que não aconteceu? Aí depois, lá de 10 meses, aí eu tive o primeiro sonho. Aí foi bem legal. Mas eu não sonhava. Aí isso me deixava mal também, por isso que eu perguntei se você sonhava. E no sonho a gente pede, às vezes a gente pede, no sonho não, na vida assim, a gente pede pra sonhar com a pessoa, Pede né? pra Pra sonhar. matar um pouquinho da saudade. Isso. É bem tensa a perca. É muito difícil, o processo de luto é difícil. Mas, voltando à história do salão lá. Sim, eu quero da saber Virgínia. uma coisa. A gente parou na parte da Virgínia, né? Sim, que a Virgínia marcou, né? Aí você fez a promoção e aí você passou a atender todas as outras, Poliana e tal, né? Isso, aham. E, Augusto, eu vi, né? Eu fucei seu Instagram todinho. Vi tudo.
E tem o lado influenciador, né? Hoje você produz reels, você produz conteúdo. Você já tinha uma facilidade ou não? Foi algo que você falou, agora eu preciso capacitar nisso aqui. Como foi? Então, eu aprendi com a Marília também. Foi, ela me forçava. Os conselhos de milhões. Ela me forçava a fazer os vídeos, porque assim, ela sabia que aquilo ia ser muito bom pra mim. Mas eu queria só gravar ela. Eu não queria dançar na frente do vídeo. Tanto que tem um vídeo... O primeiro Reels que eu apareci, assim, foi aquele, ela tá movindo. Aí ela falou assim, vem, aí eu gravei, coloquei tudo certinho. Ela falou, aí você vai ficar onde? Aí eu falei, atrás da câmera. Dançar. Aí ela sabe, você tem que aparecer, ué. Você precisa crescer, você tem que aparecer. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho muita vergonha, eu não dou conta. Dá assim, vem cá. Aí, e eu errei... Acho que umas 8 vezes. Ela só fazia, tá, amor. Só isso. E eu todo doido. Mas aí não era a dança, era a crença, né? Era algo novo fazendo naquele momento. E tinha problema de imagem, de tudo, que a gente fica com vergonha. Aí, na quinta vez, que ela também tem a parte nervosa, né? Que ela vai ficando nervosa porque a coisa não vai acontecendo. Eu falei, meu Deus, ela já tá nervosa. Mas ela não desistia. Zero pressão. Aí eu fiz a primeira dança. Aí da outra vez, na outra mudança de cabelo, a gente fez outro Reels do TikTok e tava. E teve até um que eu postei esses dias que a gente tinha feito, mas viralizou só agora a música dele. Aí eu postei agora. Agora não, tem uns 3 meses. Aí foi ela que foi me ajudando. Interessante que no começo, ela era tímida, ela tinha muita vergonha. Se tocasse a música dela no salão, ela ficava meio retraída, sem graça. Aí depois ela foi desbloqueando, e eu fui desbloqueando junto com ela. Aí foi aí que nasceu. Aí eu comecei a fazer mais stories. Tem esse amigo meu também, que era o cabeleireiro da Virgínia de São Paulo. Ele falou, amigo, pelo amor de Deus, aparece, mostra a sua cara, faz story. Eu falei, não, amigo, não sei, eu não dou conta. É que não sei, tem dó. Ele não tem paciência. Ele falou uma palavra que eu não lembro. Ele te orienta, não sei o quê. Aí ficava me forçando também, me ajudando. Aí eu falei, vou fazer então. Aí eu comecei a fazer story, aí comecei a fazer as dancinhas com a Marília, comecei a dançar com todo mundo. Sempre tem gente que dá um empurrão, né? Que dá um empurrão. Ela deu um soco. Não, e é legal quando você começa a produzir conteúdo e as pessoas começam a gostar e curtir daquilo, a autoconfiança vai aumentando, né? Vai aumentando. Tanto que, por exemplo, quando tem algum vídeo que a gente posta que não dá muito engajamento, aí eu ficava retraído. Eu ficava, não vou fazer mais, porque agora eu tô com vergonha. Tipo, eles não gostou, passei vergonha. Só que aí eu vi, falei assim, aí eu não sei. Aí eu conversei com a Ariane, falei, amiga, você fica chateada quando o engajamento tá baixo, quando faz isso? Porque com ela eu tenho mais intimidade. Aí ela falou assim, no começo isso me perturbava muito. Eu ficava muito chateada, mas hoje é normal. Tem dia que seu story vai estar baixo, tem dia que vai estar alto, tem dia que... Às vezes você passa 2 horas produzindo um vídeo, não vai dar curtida, às vezes você produz um copo, você filma alguém caindo, em 3 segundos você vai ganhar tipo, milhares de seguidores. Então não foca em visualização, não foca em curtida, só produz. Só produz e joga. Hoje, para não abalar a minha autoestima, por exemplo, produzindo, eu sempre falo assim, o que tá no meu controle é fazer. Se vai viralizar, se vai dar engajamento, se não vai, isso não tá no meu controle. Então eu não sofro por algo que não tá no meu controle. Hoje eu falo para os meus assistentes, não sofre por coisa que não tá sob seu controle. Só faz seu melhor. Sim. Se você sabe que tal vídeo vai dar mais, foca nele. Você sabe que a roupa vai ficar legal, foca nela. Mas se não der, o Instagram é louco mesmo. Sabe uma coisa legal? Hoje, isso eu acredito só a maturidade permite. Porque a Camila de 20 anos, meu Deus, era ansiedade pura. Mas hoje, eu falo assim, às vezes, eu nem sei o porquê eu tô fazendo algo. Seja uma publicidade, seja um podcast. Mas eu falo que a gente descobre no caminho. Então, a gente começa um projeto, aí aparece alguém, ajuda, influencia, do nada uma influenciadora grande, e as coisas vão acontecendo. Isso. Então, eu desapego de planejar, Às sabe? vezes, nem tudo tem segredos. Às vezes, as coisas foi acontecendo e você foi dando o seu melhor ali. Exatamente. E foi o meu caso. Nossa, mas eu achei incrível você ter mandado mensagem pra Virgínia, porque eu não sabia, eu morria de curiosidade, né? Eu falei, gente, será que alguém convidou ele? Como aconteceu? É porque, assim, nós que estamos aqui, e eu acredito que seus seguidores também, às vezes a gente pensa assim, que a gente vê hoje como um dos melhores de Goiânia. Então, a gente acha, assim, que você deve ser extremamente requisitado. Eu acredito que você é assim. Então, quando você fala, não, eu também fui atrás de algo, isso é incrível, porque mostra que, por mais alto que você esteja, você tem que continuar se movimentando. Tem que continuar se movimentando.
Hoje mesmo, eu até parei, assim, hoje eu quase não mando mais tantos convites, sabe? Quase não chamo mais. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso para você não ficar tão dependente de influenciadores. Lógico, quando eles vêm, eu amo. Nossa, é uma coisa assim, que é como se fosse Deus toca neles e faz eles te levantar naquele momento que você precisa. O influenciador é a melhor... Eu acho que a melhor publicidade hoje é o influenciador. Mas é uma coisa assim que eu não foco tanto mais como antigamente. Eu gosto muito de atender, mas eu foco mais em eu ser o meu influenciador. Tipo, por exemplo, vamos falar da Virgínia novamente. Você vê que ela é uma influenciadora que não faz muito collab com outros influenciadores. Ela vive a vibe dela, ela vive a vida dela, ela posta o conteúdo dela sem filtro, sem nada. Então, ela sozinha fez com que ela fosse como é que eu posso dizer? Ela fez acontecer, sem ficar dependendo tanto de influenciador De outras pessoas. Dela. Isso é uma mensagem, né? Isso, ela fez acontecer ela mesma. Lógico, ela fala que tem a família dela, que, né, mostrar a família dela ajuda demais. Mas a gente sabe que ela é uma pessoa que não fica atrás de pessoas. Então, aí observando ela, eu falei, eu quero fazer algo parecido. Quero que as pessoas comecem a gostar de mim. Quero ser eu mesmo, meu influenciador. Até para as outras empresas que vão vir, para eu mesmo divulgar elas. Mas se vir, gente, aceito. Todos os influenciadores vêm um monte mesmo. Mas eu não A agenda tá aberta. Tá aberta. Mas eu não fico assim, correndo atrás tanto mais. Porque... mas faz todo sentido, né? Porque as collabs são importantíssimas, mas você tem que ser seu principal, o protagonista, né? Protagonista. Porque senão a cara acaba da que, sua marca, e não outra pessoa de fora. Tipo, a Virgínia virar protagonista da sua carreira, não tem como. Isso. Não pode ser. Exatamente. Porque quando você faz muita collab, você não tem uma personalidade definida. Nossa, quando perfeito. você faz pouca collab, você tem a sua personalidade, uma personalidade definida, o público vai ficar ali porque gosta de você e não porque está esperando a sua próxima collab com alguém que eles gostam. Então, Verdade. Estar ali pelo motivo certo, né? Para ver o seu trabalho, para ver os cabelos. E uma coisa que eu não comentei, mas queria trazer é que, assim, a gente falou muito de marketing, e o marketing é a sua porta de entrada, mas quando o marketing vem, você precisa mostrar o resultado. Sim. Então, assim, você precisa ser o profissional, atender a expectativa, e isso eu vejo muito legal também, porque é o resultado consistente que você tem, né? Isso. De entregar. É o que eu falo, uma das coisas que mais me deu retorno foi isso. Porque, por exemplo, quando o influenciador A, o influenciador B, ele me posta, eu deixo um conteúdo, eu deixo tipo uns 8 conteúdos preparados, conteúdos fortes que chamam um conteúdo de química, um conteúdo de valor e um conteúdo sobre a minha pessoa. Nossa, que legal. Então, quando eles fazem o @, eu já posto tudo junto. Gente, se alguém quer o segredo do sucesso, um deles, a receita tá aí. Gente. Quando fechar a parceria, não deixa o Instagram comum, não deixa, prepara tudo. Porque todo mundo que entrar tem que ver algo interessante. Legal. Então, a maioria das parcerias, quando a pessoa faz, influenciador não me deu retorno, influenciador não fez isso. Eu falo, gente, não é que não deu retorno, é porque se você faz a publicidade dessa água e você entra lá no Instagram, não tem nada de interessante, diferente das outras águas, eu não vou seguir alguém à toa. Agora, quando o influenciador te posta, os seguidores entram no perfil e vê algo diferente e inovador do que todo mundo faz, aí ele vai ficar... Ele tem um motivo. O corte de milhões. O corte de milhões é esse. É sobre isso. Então, Augusto, obrigada por ter dito. Porque, assim, eu trabalho como influenciadora também. E eu já trabalhei com uma agência de marketing. Então, já estive do lado do contratante, né? Em alguns momentos. E é exatamente isso. O contratante, muitas vezes, espera que o influenciador, ele trabalhe sozinho. Sendo que, na verdade, tem que ter um preparo, tem que ter uma estratégia, né? Tem que ter algo preparado para receber aquela audiência. E isso também serve para influenciadores, assim, porque... Influenciadores têm momentos de engajamento alto, baixo. Aí, por exemplo, faz collab com alguém e dá um boom, mas no outro dia não tem uma constância gigante também, vai descer de novo, né? Exatamente. Quando eu sou o influenciador, eu faço algumas parcerias, eu olho como que é a rede social da pessoa, o Instagram dela. Porque senão eu não consigo entregar retorno. Por exemplo, eu já fiz parcerias com inúmeros dermatologistas, né? Só que eu ficava até sem graça de postar, porque quando a pessoa saía do meu Instagram e entrava lá para ver, não tinha nada tão interessante, diferente. Aí a última parceria agora que eu fiz, eu nem posso falar que você já tem aqui, né? Mas ela é algo assim,
diferente. É uma dermatologista que tem como diz um amigo meu, ela tem um kikiki que é um negócio de louco. Legal. Então, quando eu falo dela e as pessoas entram para ver, realmente elas gostam. Vê que é um negócio diferente. Então, por exemplo, eu fiz um envelopamento. Envelopamento é quando a gente coloca essas cores aqui da minha casa. Eu fiz em parceria. Como eles eram muito simples, muito pequenininhos, eu falei assim, então vou fazer assim, me dá seu Instagram, vou ficar com seu Instagram uma semana e eu vou cuidar dele. Então, eu apaguei tudo que ele tinha postado, fiz fotos novas, fiz arte nova, ajudei a fazer a foto do perfil dele, arrumei a bio, arrumei tudo para ele e fiquei com o Instagram dele no meu celular. Aí eu falei, porque não adianta, se eu publicar, se eu postar no meu Instagram, a pessoa entrar no seu Instagram, não vai ver nada de interessante. Então, vamos fazer o vídeo da minha casa total. Aí, quando o Instagram tiver carregado de coisas boas, aí eu faço o arroba. Aí Nossa, que demais. Aí ele fechou um monte de parceria, ele fechou um monte de cliente, então foi muito bom para ele. Então, toda vez que eu faço parceria... Tem que ter esse cuidado, eu exijo né? que o Instagram da pessoa tenha um atendimento bom no local e, se for serviço, que ela tenha um serviço e um Instagram apresentável. Porque senão não dá retorno. É a gente empresa, fica... né? Tem que colocar a casa em ordem, depois Exatamente. você convida as visitas. É isso, exato. Olha, legal. Porque senão a gente fica, nossa, ele não dá retorno. Às vezes a gente dá retorno, que a gente vê que a gente tem muita visualização. A pessoa não ficou porque... E tem o nicho também, né? Tem aquilo que conecta com você, que faz sentido. Eu também só faço parceria também de coisas relacionadas a coisas que mulher gosta. Porque hoje meus seguidores têm muito homem, mas a maioria, acho que é 98% ou 99% feminino. Nossa, essa mulher. O meu também. É a maioria. De mulher. E tem maior porcentagem de Goiânia, mas tem o Brasil todo. Então, eu fecho publicidade para o Brasil todo de produto que pode ser enviado. Agora, de serviço, eu só fecho se for serviço de Goiânia. Sim. Que as pessoas estão aqui. Então, e só na área feminina, que mulher gosta de arrumar casa, mulher gosta de roupa, mulher gosta de perfume. Então, eu faço só essas coisas que mulher gosta. Que conecta com o seu público, né? Faz todo sentido. Porque se eu fizer de uma mecânica, se eu fizer de um... Mulher tem carro, lógico, mas mulher não é ligada. Né? Não é. Eu não vou levar o carro na mecânica. Ele não vai. Zero chance disso acontecer. Então, não faço, porque eu sei que não vai dar retorno. O máximo de cuidado do carro é eu tirar a foto do painel da luz que acendeu e mando pro meu marido. Acendeu a luz, é o farol. Ah, tá. Obrigadas pela informação. Mas é verdade. Mas eu também tenho muito esse cuidado. Eu faço aquilo que conecta tanto com as pessoas que eu sigo e aquilo que tem a ver comigo. Eu sempre falo da questão da bebida alcoólica, né? Eu não bebo, né, bebida alcoólica. Apesar de quase, acho que, tipo, sei lá, 90% dos meus seguidores provavelmente bebem. Mas não é algo que eu faço. Então não tem por que eu ficar postando, né? Não faz sentido. Como é que você vai falar, nossa, essa bebida é boa, mas você não gosta? E eu não bebo nem nada. Quem sabe, quem me acompanha de verdade sabe que eu não bebo, vai falar assim, mentirosa. Tá pagando quanto pra falar isso aí? É tipo a Thaís, né? Ela faz de bebida, porque a gente vê que ela bebe, ela domina a arte de beber. Então ela... Tá tudo ali, Então, ela tá em casa ali. Então quem patrocinar bebida com ela fica rico. É tipo isso. Exatamente. Augusto, a gente tem uma pergunta. Adoro esse momento. A gente tem uma pergunta aqui que nós fazemos para todos os convidados, porque é a nossa essência. Apesar né? que esse off a gente falou já muito sobre o que o arroba não mostra, né? Adorei. Porque não adianta. Bate-papo de salão, né? Com mulher. É bastidor. É verdade. Mas o Augusto tá entregando tudo aqui. O que o seu arroba não mostra hoje? Que é o Augusto e não está lá. Então, eu mostro tudo, assim, eu sou uma pessoa que quase não filtro. Eu posto, assim, muita coisa, tipo, mostro tudo, até tenho coisas muito íntimas que eu posto, e às vezes uma amiga fala, nossa, você tá postando isso, é doido. Então, eu posto tudo. Só que, o que acontece? Por eu estar nesse meio, nesse equilíbrio entre influenciador e entre uma pessoa que presta um serviço premium, que é as mechas, um salão mais fino e tal, mesmo que atenda todos os públicos, é um serviço premium para pessoas que gostam de coisas melhores. Eu estava postando exatamente tudo sobre mim. Choro, riso. Chegou um monte de multa. Eu falei, gente do céu, essa multa não foi eu. Eu não estava lá. E realmente descobri que não era minha. Mas então, eu estava postando tudo. Só que aí eu percebi que pessoas que vendem um serviço premium, ela tem que ter um equilíbrio na postagem. Ela tem que ter um equilíbrio na fala, na entonação da voz. Ela tem que equilibrar o simples com o requintado. Por exemplo, às vezes eu passo 3 dias postando coisa muito simples. Então, aí no quarto dia, eu tenho que postar alguma coisa fina.
Então, aí no quarto dia eu vou ali numa loja melhor, mostro uma coisa, dou uma dica, compro alguma coisa, mostro um café da manhã mais bonito. Então, eu tenho que fazer esse equilíbrio entre o elegante e entre o simples. E por esse equilíbrio, por causa do elegante, eu tenho parado de compartilhar muita coisa minha. Então, mas se dependesse de mim, eu postava tudo. Mas assim, hoje as coisas que eu não mostro, não sei exatamente assim. Hoje o Instagram é um negócio, né? É um negócio. Hoje, o que eu não mostro? Ah, os problemas internos da empresa, por exemplo, eu não mostro. Da gestão, né? Isso. Da gestão eu não mostro. Não tem, gente. Engraçado E assim, isso, uma né? coisa que você comentou isso dos problemas, porque assim, o que eu vejo quando eu vou escolher um salão, o salão ele tem que despertar o desejo. Então eu quero viver aquela experiência, principalmente quando a gente fala de algo premium, né? Então, exatamente. eu quero entrar no Instagram do salão e eu quero, nossa, olha o cappuccino que ele serve lá. Olha o ambiente. Então, assim, acaba que você precisa trabalhar muito forte com o desejo. E às vezes, se mostrar muito desafio, esse desejo ele pode ser impactado, Pode né? ser impactado. Então, eu tento sempre equilibrar. Mas não existe, assim, exatamente uma coisa que eu não mostro. Mas os problemas internos mesmo, questões financeiras, administrativas, é basicamente a coisa que eu não mostro. Mas minha intimidade eu mostro, procedimento estético eu mostro, faço caixinha de perguntas sobre meu relacionamento, porque hoje eu sou solteiro, né? Então elas gostam elas ficam tentando arrumar namorado pra mim. Abro live quando às vezes eu tô bebendo com um amigo. Aí vou lá e abro uma live, porque live não fica gravado, né? Então é tranquilo. É aquele momento de intimidade, né? Isso, eu mostro muito minhas peculiaridades, muito, 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 muito. Então não tem basicamente uma coisa que eu não mostre mesmo. É legal isso, né? É o que a gente sempre fala. O que conecta as pessoas é a essência. Então, as pessoas precisam conhecer a sua essência, né? Saber o que você acredita, o que você defende, o que você gosta de fazer. E eu sou muito, assim, transparente nisso. Eu falo mesmo. Porque aqui em Goiânia a gente tem eu não sei qual que é a palavra, mas uma espécie de várias tipos. Não sei se é panelinha uma palavra boa de usar, mas a gente tem vários grupos. Então aqui as pessoas seguem muito o que a outra pessoa fez e a gente vive muito um modismo do momento do mês. Hoje o mês é jantar naquele restaurante, todo mundo vai naquele restaurante. Nossa, isso é verdade, isso é muito forte aqui. O domingo, É quase o efeito manada, né? quase feito manada. O domingo é do Piquiras. Agora o sábado é do restaurante novo que abriu, que tem uns quadros, aquela coisa. Então a gente vive muito a questão do modismo aqui. A roupa é parecida, os meninos é uma calça jeans, uma blusinha escrito, por exemplo, uma calva, alguma coisa, e um tênisinho bonitinho, só. Então a gente é muito padrão aqui em Goiânia. E por isso as pessoas têm medo de se abrir e fugir desse padrão. Elas sentem medo de serem excluídas dos padrões. E eu tinha muito medo. Eu falei assim, eu tenho que... às vezes eu ficava sem postar, às vezes eu mudava uma personalidade que nem era minha pra tentar encaixar, sabe? Aí eu falei, não quero mais. Eu vou ser eu, vou postar o que eu gosto. Aí depois eu comecei a frequentar todos os lugares simples, os lugares com as pessoas da alta sociedade, os lugares, todo tipo de lugar. E essas pessoas começaram a me seguir, e quando começa a seguir novo, a gente vê quem está visualizando o seu story. Então, é homem, é mulher, é alta sociedade, é baixa sociedade, é média sociedade. Então, todo mundo está ali todo dia vendo minhas coisas, a minha transparência. Então, eu acho que por eu falar sempre a verdade, o que eu penso, agradei muito mais do que focar só num tipo de coisa ali, sem mostrar minha real essência. Sim, sabe? e assim, as contas que a gente segue hoje são contas que são pessoas. Porque se eu entrasse lá e só tivesse cabelo, eu não preciso seguir. Quando eu quiser fazer uma mecha, algo, eu você vou sabe lá o nome na e agenda do celular. agendo. Então, não preciso seguir. Quem eu quero seguir? Eu quero seguir o Augusto. Eu quero saber quem é ele. Eu quero estar próxima. Então, Verdade. eu falo assim, pessoas que trabalham com cabelo. Várias. Identidade única. Então, essa é a grande sacada, né? Acho que as pessoas não conseguem se diferenciar por não mostrar quem elas são. Isso, eu acho que um pouco é o medo da repressão, não seria essa palavra? Da repressão. repressão dos colegas. Da rejeição também. Da rejeição, tem muito medo. Eu não tenho medo de rejeição. Até porque eu sou uma pessoa, assim, sempre muito sozinho. Eu sou uma pessoa mais... que vive uma solitude. Eu gosto muito de ficar sozinho em casa. Leio um livro, assisto uma série. Então, as pessoas se assustam muito com isso.
Aí, de vez em quando eu apareço no público, vira aquele boom. Não, e eu adorei que, assim, te conhecendo um pouco mais aqui, e aí eu fico lembrando dos Reels, que tem vários Reels engraçadíssimos. Eu vi um lá que era o cachorrinho, quando a pessoa faz o meu cabelo e pede pra filmar, o cachorro tá assim, ó. Não, aquele vídeo Esse é deu umas maravilhoso. 400 mil visualizações. Eu adorei. Eu achei na internet e falei, vou postar esse cachorrinho, porque quando a gente posta cliente que é tímida, ela fica... Quem nunca? Esse vídeo é maravilhoso. E assim, ter esse lado de humor aproxima muito, porque Aproxima muito. é como se, antes de eu te conhecer pessoalmente aqui, é como se eu já te conhecesse pelo Reels. Isso é muito legal. É porque é assim, hoje as pessoas, a gente tem uma facilidade muito maior em distrair pessoas do que atrair. Então, um conteúdo ensinando alguma coisa, ele dificilmente vai atrair alguém. Um conteúdo didático. Agora, um conteúdo que você vai distrair a pessoa, ela fica ali por mais tempo. Verdade. Então, hoje as pessoas estão muito em busca de distração. E a maioria não quer conhecimento, porque às vezes está cansado de conhecimento que ela quer distrair. Aquele momento é o relax, né? Isso. Então, eu mergulho e coloco distração, coloco conhecimento e coloco tudo para manter ali meus seguidores ali, pertinho de mim. Isso é muito legal. E assim, uma curiosidade, mas isso tudo hoje você faz com planejamento ou é muito natural seu? Muito natural. É natural? Uhum. É isso que eu ia perguntar, porque realmente você parece ser uma pessoa que vai, nossa, isso é legal, vamos fazer isso aqui, Eu né? não planejo nada. A única coisa que eu planejo é assim, por exemplo. Se eu vou se eu vou para São Paulo, então lá eu planejo. Eu planejo os horários, planejo os restaurantes que eu quero ir, porque eu gosto também eu até passo para minhas seguidoras também muita coisa de etiqueta, muita coisa de comida. Aí, então, elas gostam. Então, eu sempre seleciono um restaurante que eu vou poder avaliar para elas ali. Gente, eu achei legal que aqui esse lugar colocou talher, esse lugar gostou disso. Legal. Então, isso eu preparo. Porque aí sim eu vou gerar um conteúdo para eles, porque eles gostam. Mas no dia a dia, não. Legal. Acordo, já imagino mil coisas, às vezes eu não imagino nada. Eu não vou nem contar pra vocês que eu separei uma dancinha. Sério? Sério que eu saiba. Outra curiosidade minha, eu já até conversei isso com você no direct, vamos trazer isso pra cá. Quantas mensagens por dia você recebe das pessoas pedindo pra você te apresentar a Virgínia? Fala pra pessoa. Milhões. Sabe o que é? As mensagens mais engraçadas é assim. Elas mandam muito no WhatsApp, elas quase não mandam mais no Instagram. Porque no Instagram eu não respondo muito direct, né? Eu só respondo de seguidor mesmo, mas pedidos, assim, eu não respondo muito no direct. Aí elas mandam no WhatsApp assim, oi, aqui, eu sou amiga da Virgínia, aí eu perdi o WhatsApp dela, você tem como me passar, por favor? Ah, não é O possível, golpe tá aí. gente. Ou elas mandam assim, manda áudio, criancinha manda áudio. Você tem como falar pra Virgínia que eu amo ela muito? Criança, né? Eu já mostrei uns 3 áudios pra ela. Aí ela fica rindo. Mas eu não passo, lógico, não pode passar e tal. Mas eles pedem muito contato, muita... Mas empresas não pedem muito, porque as empresas sabem. Gente, não pede pra Já falar. sabe como funciona, né? Eu não sou assessor, eu não Eu acho sei que do fãs trabalho que dela, pedem. mas os fãs pedem muito contato dela. Uma época eu fiz trabalho aqui com uma influenciadora de E Goiânia. música também, o pessoal me apresenta muita música. Ah, é pra você apresentar pro Os Zé Felipe? cantores. Pra todos, né, na verdade. Que eles dizem que eu tenho contato, eles tem uma música, uma pediu autorização pra mim pra gravar uma música no nome da Marília. Eu falei, mas não é eu, não é comigo. Tem nada a ver a com letra era isso. até bonita, mas não é comigo. Eu fiz um trabalho com a Camila Pudim, conhecem? Ai, Daqui de Goiânia. É a única Ela é pessoa. maravilhosa. Eu falo que ela e a Ali veio aqui também. Aham, velho. A Ali, eu até falo pra ela, Ali, os seus stories, eu não uso nada do que você posta. Eu não uso as roupas, eu não uso negócio, mas é o story que eu consigo ver até o fim. É tão gostoso ver ela vestindo aquelas roupas. E a Camila agora tá com aquele negócio de contar histórias, né? Aham. Oi, aí ela inventa o nome. Ontem ela foi som que o príncipe era José Bezerro, um negócio assim. E eu amo, eu assisto tudo, nem da ansiedade. Ela na época que eu fiz uns trabalhos dela, e assim, o público dela é muito teen, né? Ela tem muitos seguidores, crianças, E eu adolescentes. imaturo lá no meio. Eu tenho. Não, mas eu também acompanho ela. E aí, na época que eu fiz o trabalho dela, ela passava o link, né, para as pessoas tratarem comigo lá sobre esse trabalho. Gente, eu dava trela, eu recebi tanta mensagem de criança, de adolescente. Nossa, fala pra Camila que eu amo ela. Ou, tipo, eu recebi de uma chorando. Outra, tipo, me passa contato. Isso acontece choram demais. É Criança, engraçado, o né? público tinha é maravilhoso. Hoje a Virgínia, no começo era mais, né? Porque era mais teen. Hoje ela já atingiu assim. Mudou muito.
todos né? os públicos, todo mundo Até pelos segue. produtos, né? Pelos produtos. Que ela vende. E assim, ela passou por essa transição, né? Hoje ela é Passou, mãe, ela isso. tem uma família. Então, muda, Então, é normal. todo mundo. Ah, inclusive vamos falar disso. A gente tava falando disso no off em relação a cabelo. O quanto que a transformação dela pra mãe, pra uma mulher casada, aí ela cortou um pouquinho o cabelo. Isso comunica muito, né, na imagem da mulher. Comunica. Ela... Na verdade, a Virgínia também é uma pessoa que... Ela tem os planejamentos dela, mas ela também é muito natural. Então, ela era uma pessoa que gostava muito de cílios, ela gostava muito de unha postiça. Aí teve a primeira gravidez, ela passou e a Maria Alice foi crescendo. Ela enjoou de unha postiça, ela enjoou dos cílios, ela não tirava os cílios por nada na vida. Eu já tive essa fase também. Ah, a Lana também, a gente falou Aí ela disso. tirou, gostou, tirou a unha postiça, gostou. Depois ela tirou o mega hair e gostou. E foi deixando o cabelo dela crescer, diminuiu a intensidade das mechas, né? Ela trabalha demais também. Ela trabalha muito, 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 muito. Eu acho que foi cansando, ela foi diminuindo. E hoje ela é aquela pessoa que você olha, você fala assim, é prima, é minha tia, sem tendo filtro. filho. Então foi diminuindo. Eu acho que eu não tenho certeza se foi planejamento, não. Mas a maioria das Aconteceu, né? pessoas fazem o planejamento do cabelo. Gente, Separei, quero cortar o sim. cabelo. Casei, quero fazer mecha. O cabelo, ele... É como se fosse... Interessante. Como o cabelo é tão importante, mas ainda assim hoje não é tão valorizado. O cabelo é sempre aquela coisa que as pessoas escolhem por preço. Ainda tem muito isso, né? Escolhem por preço, por promoções. Mas cabelo é tão importante que vocês sabem, tudo que vão mudar o cabelo em primeiro lugar. Uma promoção de emprego, vou cortar o cabelo. Vou fazer um papel na novela, o cabelo tem que ser assim. Então, é interessante, cabelo. O cabelo eu vejo como muito importante pra imagem e comunicação, Total, né? Total. A gente teve um podcast aqui também que a Loma falou um pouco sobre isso. E ela falou como, assim, até corte de cabelo comunica, assim, do cabelo grande, uma menina mais de 15 anos, um cabelo na cintura. Aí você quer passar uma imagem mais séria, então você dá uma cortada no cabelo e dos etc. médios pra cima já é aquela coisa mais séria. Mais curtinho, séria. Aquela Então, mulher assim, mais business, mais de negócio. Eu fiz MBA em branding, né? E aí tem a parte da comunicação pessoal. E aí até, por exemplo, o cabelo com babyliss mostra que você tá mais aberto, uma pessoa mais descontraída. O cabelo reto, né? Dividido ao meio, seriedade. Então, assim, as pessoas têm mesmo que investir e pensar o que elas querem comunicar, o momento de vida que elas estão vivendo e cuidar mesmo, né? Isso. E o cabelo é tão importante que os famosos, eles sempre usam uma mudança de cabelo para lançar alguma coisa. É verdade. Então, no pré-lançamento de alguma coisa, eles fazem um boom, ou do escuro pro claro, do claro pro escuro, faz o boom e lança o produto logo em seguida, ou lança a música logo em seguida. Depois eles vão lá e colocam o mega hair. Mas sempre tem essa transição para chamar, porque chama muito. Chama. É muitos comentários, muita curtida. Eu sou suspeita, eu já fui platinada, ruiva, morena, já usei mega, já tirei. Então, assim, Eu sou a pessoa que tem um pouco medo da mudança. não, eu acho... Muda pouco, né? Eu acho que eu que te não sigo desde sobrou nada. 2015. Nossa, faz muito tempo. Você trabalhava com a Rafa? Kalimann? Não. Rodolfo? Não, uma época, eu fiz assessoria pro Mega Moda Shopping. Eu trabalhava numa empresa, na verdade, fazia assessoria, e a Rafa ia lá, né? Então era esse o contato que eu tinha com postou ela. alguma vez, então? Porque eu lembro que eu te acompanhei porque alguém deles postou alguma coisa de você. Aí, na época, eu falei assim... Eu vou seguir porque ela tem envolvimento com esse pessoal, alguma coisa boa vai sair. Demorou, mas saiu. Demorou, mas saiu. Não, a Rafa nunca me postou. O Rodolfo... O Rodolfo, ele tem uma relação com o meu cunhado, amigo do meu cunhado. E fez participação no DVD do meu marido, mas assim... Também não é uma relação tão próxima, não. Mas assim... Eu sempre tive um pouco nesse meio, assim. Não, a verdade alguém real é que a postou e não Lana conhece sabia. a cidade inteira. Conhece. Eu lembro que alguém grande postou, não lembro quem. Aí eu comecei a seguir. Se ela não conhece, ela conhece alguém que conhece, ela te alguém que conecta em conhece. 5 minutos. Tem É pessoas que desse jeito. conhecem gente demais, né? Cara, é o meu auge. Eu acho que o auge, quando eu vi que, assim, que eu realmente tinha um network grande aqui, foi o dia que a assessora da Ari me mandou mensagem, falou, você tem um contato de tal? Eu falei, realmente, eu acho que o meu network tá bem trabalhado. Porque... Tem uma menina que montou um salão aqui em Goiânia, bem grande, o salão dela bonito. Não sei se ela era modelo, o que ela fazia, ela me contou e eu esqueci. Ela tem um network, assim, tão grande, ela conhece tanta gente do alto ao pequeno, ela tem um network, assim, que eu falo,
Inveja do seu network. Mas e foi uma coisa bem natural. Nossa, você sabe que eu parei pra pensar nisso agora? Eu nem tinha parado pra pensar de verdade nisso. Eu sou muito antissocial, então eu não consigo fazer. Tem uma amiga minha que me ajuda a me colocar nos lugares, mas eu sou mais retraído. Eu queria ser mais... Você não precisa ser mais, você pode ser amigo da Luana. É verdade. Vai dar tudo certo. Mas eu percebo que hoje, assim, eu conheço muitas pessoas, eu tenho, assim, um certo relacionamento com as pessoas, mas são poucas pessoas que eu tenho, de fato, proximidade, sabe? Mas o toda network, amizade, né? ele não gera muita amizade mesmo. Exatamente. O network, ele conecta mesmo por causa Não, ele conecta mesmo, mas não é muita intimidade, não. Eu penso assim, negócios. as pessoas estão abertas para negócios, isso é ótimo. E eu gosto de Goiânia, até eu sou do interior de São Paulo, e eu conheço a realidade de São Paulo e agora do Mato Grosso, estou morando em Sinop. E eu falo, a Goiânia, por mais que tenha seus desafios, é mais aberto para networking. Não para amizade, mas para networking. E aí, se no networking bater ali a energia, os valores, né, pode vir uma amizade. São Paulo e Mato Grosso, eu vejo um pouquinho mais fechado em relação a isso. É mais fechado, porque existe aquela pessoa que faz o network e existe aquela pessoa que é chamada de alpinista social. Então, é só o venha a nós, vosso reino nada. Então, eu sempre tive muito medo de parecer um alpinista social. Que alpinista social, para quem não sabe, é aquela pessoa oportunista, né? Que namora com uma pessoa, porque ela vai dar um status ali na sociedade com ela, casa com alguém, porque aquela pessoa vai trazer um status tanto na sociedade quanto financeiro para ela, então isso, e ela não agrega nada para ninguém. Então, isso é alpinista social, né? a famosa interesseira. O interesseiro também, né? Que antigamente era, hoje os homens, tá todo mundo interesseiro. Não, eu acho que talvez eu tive essa facilidade de network e tal, que eu sou uma pessoa, eu sou zero puxa-saco. Se eu tiver que puxar seu saco, por exemplo, a crescer, eu não vou crescer, entendeu? E você é muito direta. A Luana é muito direta. Tipo assim, direta, no né? que ela quer, no que ela busca. Se ela te mandar mensagem, ela quiser que você venha aqui, ela vai te mandar. Oi, Augusto, tudo bem? Eu quero muito que você vá. E foi assim, né? É isso. Eu então, tenho isso, assim, é muito legal. eu não tenho muita paciência de ficar, tipo, puxando saco, rodeando, fazendo isso, Também fazendo não aquilo, eu tenho. não tenho. Então, assim, eu sou muito... E eu também gosto que as pessoas são assim, gente, eu detesto que alguém fique puxando meu saco. Então, um dos motivos que eu acho que os influenciadores, eles sempre continuaram fazendo as coisas comigo, acho que é isso, por não puxar saco. É natural, Tratar né? eles bem, como eles merecem, né? São pessoas muito boas, mas não fica aquela coisa, porque as pessoas sabem o que é falso. Ainda mais eles, né? Que é só gente falsa o tempo todo em volta. Deve até cansar um pouco, né? Cansa, eles não querem ser mimados mais, eles querem ser tratados normal. É verdade, é verdade. Eu também, eu sou muito assim, eu não puxei meu saco, eu não vou puxar saco de ninguém, não esperem isso de mim, porque não vai ser. Mas isso, às vezes, eu passo até um pouquinho do ponto, assim, que às vezes eu perco algumas oportunidades, né? Assim, por exemplo, o Fidelis, que veio aqui, né? Foi o meu padrinho de casamento, ele é um cara assim... Gente, eu acho que eu nunca parei pra falar, vamos gravar um vídeo junto. Não faço isso, sabe? Pode ser até uma oportunidade, mas é porque, assim, eu tô tão acostumada com ele, eu não vou, sabe? É engraçado esses treinos. Mas sabe uma coisa que eu trago pra mim? E o Fidelis falou sobre isso, comentou dele, que é assim... eu me relaciono e eu faço mais, até porque eu acho que eu sou mais espalhafatosa mesmo. Se eu, por exemplo, Thaís, gosto muito dela. Tava no casamento com ela, chamei ela pra conversar. Tipo assim, não tenho muito esses dedos. Mas, ao mesmo tempo, a gente sempre pensar também o que a gente pode contribuir. Principalmente com quem tá começando. Que é aquilo que aconteceu, né, com você, quando você era menor. Sim. E aí veio Marília e tal. Então, eu penso assim, ninguém é tão grande que não possa, né, conversar com o menor, e ninguém é tão pequeno que também não possa ajudar alguém que está mais no início. Isso. Então, a gente pensando isso, eu falo que gera uma corrente do bem. E aí ninguém se torna interesseiro. É simplesmente uma via de mão dupla. E aí eu vejo que fica saudável. Isso é verdade. Eu mesmo, no começo, eu perguntava muita coisa para os cabeleireiros de Goiânia. Dois deles sempre me respondiam muito bem. Legal. Eu não conhecia, eu não sabia nem o que era ring light, né? Que eu nunca tinha visto. Eu mandava, o que você tira foto? O que você faz isso? Como é que é isso? E eles paravam para me falar. Já eram muito grandes e paravam para me falar. Hoje, alguns me pedem dicas, assim, dos mesmos. Então, legal. É igual você falou, uma via de mão dupla. E a gente pede essas dicas o tempo todo. E eu nunca tive problema, assim... Eu nunca imaginei sobre concorrência, sabe? Porque, às vezes, artista faz trabalho muito peculiar, né? Então, o cabelo que o fulano fez no seu cabelo, às vezes eu não sei fazer.
Às vezes o que eu faço, ele não sabe fazer. É muito da criatividade, né? Muita criatividade do que a cliente gosta. Às vezes ela me segue, mas ela gosta mais do outro. E tá tudo bem, acontece. Então, por isso que eu acho que não tem essa... Não tinha que ter essa coisa de concorrência. Não no artista. E no mundo dos influencers também é uma coisa, concorrência que eu não entendo. Aqui em Goiânia existe muita concorrência, né? Porque, gente, é infinito. Tipo assim, uma pessoa que me segue, ela pode também te seguir tranquilamente, que não vai mudar. E cada influenciador também é peculiar. Tem seu jeito, tem gente né? que é provador, tem gente que é dia a dia, tem gente que é pesca, tem gente que é... Não, e é aquela coisa, às vezes a mesma roupa que alguém faz no provador fica totalmente diferente, né? Porque é o meu estilo, é o seu estilo, é meu jeito de falar, é seu jeito de falar. Então, assim, é tudo isso muito peculiar. E eu acho que compartilhar, dar a mão, assim, você cresce muito mais do que você viver numa casinha, numa caixinha fechadinha, né? Cresce muito mais. Agora, produto, por exemplo, aí sim, né? Uma loja tem concorrente, porque vende o mesmo produto e se ela vender mais barato, né, ela pode ser que ela atrapalhe a outra. Agora, serviços e influencer e coisa de arte não tinha porquê. Eu penso que é um mercado que ainda vai amadurecer, sabe? É algo mais novo, teve um boom muito recente, mas eu acredito que as pessoas vão, com o tempo, tendo mais consciência. Agora você vê já curso, treinamento, há 5 anos atrás... Não existia, era o blogueirinho que não deu certo na vida e agora resolveu, né, postar, dar dica. E os de antigamente, hoje, já estão aí imensos, né? Grandiosos. Verdade, sim. Muito obrigada, Augusto. Foi assim, um bate-papo incrível. Foi bom mesmo. A gente até perdeu o horário que eu nem vi nosso horário ali. Mas foi muito bom conhecer mais a sua história, de verdade. Inclusive, me surpreendeu muito saber coisas de você que eu não sabia mesmo. Aquilo que o arroba não mostra, Aquilo que o arroba não mostra. Que, na verdade, a gente foi falando durante toda a conversa. E assim, te desejo todo o sucesso do mundo. A gente percebe, assim, tanto que você tem uma essência que é única, né? Que é sua, uma essência, pessoa, assim, humilde, que quer, né, crescer sem nunca precisar passar em cima de ninguém. Isso é muito, muito incrível. A gente agradece muito pelo... Obrigado, me agradeço pelo convite. Fiquei nervoso no começo, eu falei, meu Deus, um podcast. Perguntei um monte de coisa pra ela, o que eu falo, o que vai acontecer? Mas é bem mais tranquilo, é bem legal. A ideia é que você se sinta em casa, o off é sua casa também, então sempre que quiser voltar, desejo todo o sucesso do mundo, tenho certeza, sim, que vamos para patamares ainda maiores. Amém, obrigado. Muito obrigada. Valeu, galera. Não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, compartilha, se inscreva no canal, comenta aqui o que você achou, dá dica aí quem que você quer ver aqui também no Offcast, né? Que a gente ainda tem muito aí pra gente muito pra construir. E o arroba do Augusto tá aqui embaixo, segue lá também, acompanha. E se você for fazer cabelo, já sabe, a indicação do melhor. Um beijo.